Olá, pessoal. Eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e aqui nós estamos com o Diego da Biblioteca Bruta. Eu conheci o Diego através do algoritmo, ele estava fazendo a resenha de um livro que eu gosto e aí eu comecei a conversar com ele e chamei ele para bater um bate-papo. Bem quando ele Hum. estava para fazer uma mudança, né? Porque as coisas sempre dão certo assim. Então, Diego, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Ele se apresenta para a galera, para quem não te conhece, para quem já te conhece. Cara, muito obrigado pelo convite. Até me surpreendeu um pouco, né, na época que você me convidou. Não estava acostumado um pouco com. Não estou ainda acostumado com esse tipo de situação, né, de as pessoas gostarem do meu trabalho e me chamarem para fazer alguma coisa assim, né? Trabalho Uhum. é do meu hobby, né, cara? Porque o que É, eu faço ali no Instagram é um hobby, né? Não é um trabalho. E aí foi um pouco difícil para a gente combinar tudo isso daqui, né? Mas finalmente está dando certo. Bom, meu nome é Diego, estou com 38 anos, para fazer 39 agora, mês que vem. Sou servidor público, e estou redescobrindo meu amor pela leitura, né? Então, assim, apesar de eu ter essa estante aqui atrás com bastante coisa, por muito tempo eu fui muito acumulador, né? Fui muito mais colecionador do que eu fui leitor. Então, no começo dos anos 2000 ali, eu lia muito mangá. Com o tempo foi passando, eu fui abandonando um pouco isso, fiquei mais nos animes, etc. Até que lá para 2013, 2014, meu amor, assim, pela minha paixão pela literatura voltou, né? Com alguns autores, com alguns livros e também por quadrinhos. uhum. Mas ainda assim foi um período ali conturbado, eu não estava conseguindo trabalhar direito e tal. Então eu comprava pouco, lia pouco, até que finalmente eu consegui passar no concurso que eu estou hoje, em 2016. Em 2016 eu comecei a trabalhar. E aí você imagina, né, cara? O cara passa no concurso, finalmente um emprego decente, né? Ganhando o dobro do que eu ganhava normalmente, quase o triplo. Solteiro, sem conta pra pagar. Ah, É, não rapaz, cometa esse nossa senhora. erro. Então, né, cara? Aí, velho, nossa senhora, eu desci a lenha de comprar coisa, né? Aham. Desci a lenha de comprar coisa. Só que, e aí foi, beleza, uma época que eu li bastante, só que deu um ano e meio depois eu comecei a faculdade. Aí complicou tudo, né? Porque eu Uhum. continuei comprando, mas aí eu tinha Só que aí tempo você nenhum, acumula, né? tempo nenhum para ler. Então eu Aham. comprava 30 livros por mês e lia 10 livros no ano, entendeu? Então, assim, aí quando eu terminei a faculdade em 2022, ainda fiquei no Minersa ali mais ou menos em 23 e 24, essa estante começou a me dar desespero. Eu falei assim, não, cara, não aguento mais olhar para ela e falar assim, nossa, eu li tão pouco disso que está aqui, né? Eu preciso começar a tirar esse atraso e eu acho que talvez fazer eu tenho muita coisa interessante aqui, algumas coisas mais raras, tal, e algumas coisas que o pessoal não comenta muito. E eu acho que fazer alguma coisa na internet vai me ajudar a incentivar a correr atrás disso daqui, né? Além Uhum. disso, muito do que eu queria falar, muito do que eu gosto de ler, eu não via muita gente falando também online, né? Então eu falei assim, pô, eu preciso Exatamente, cara. dar uma revivida em tudo isso, né? Fora isso, também teve algumas questões pessoais ali, né? Eu tava passando um momento meio chato com uma gatinha minha que tava com câncer, ela infelizmente Uhum. faleceu. Mas abrir o canal um pouquinho ali no Instagram foi me ajudando a ter um pouquinho de, né, distrair um pouco a mente para tudo isso. Então foi assim, foi várias coisas que foram afunilando e me levando a abrir um canal no Instagram e depois abrir a página no Instagram, né, depois migrar para o YouTube. YouTube Sim. mesmo eu comecei a fazer com mais força o ano passado mesmo, lá para maio mais ou menos, em 24, acho que eu postei 4 vídeos no YouTube, olha só, em 6 meses, assim, né, muito pouco. E hoje eu estou fazendo essa migração, assim, estou menos no Instagram, estou mais no YouTube e migrando um pouquinho mais para lá. Legal. Então, a questão daquela acumulada tem uma hora que você tem que fazer uma coisa drástica. Você fala, eu não vou comprar nada até eu ler o que eu Ah, isso é tenho. impossível, cara. Isso é É, impossível. não, cara, eu sei que Não, dói. Eu cara, não, sei que dói. eu não sei você, mas eu me considero um verme. Eu sou um É. verme, eu sou lombadista, eu sou colecionador. Eu descobri um autor, li uma obra dele, gostei, eu saio comprando tudo que tem desse cara. Cara, Então, foi assim. Pra mim foi assim, com o Howard, é, com o David Gemmell. Descobri, eu fui atrás, cara, sabe? então, por exemplo, tem um autor aqui que é o Michael Connelly, que eu descobri a série do Harry Bosch lá na Amazon Prime alguns anos atrás. Isso. Acho que já É. estava na terceira ou quarta temporada. E quando eu descobri que tinha livro daquilo lá, cara, eu peguei um e de E repente eu tenho foi uns vinte e embora, cinco livros do cara. autor aqui comigo, entendeu? Assim, então, pô, Harry eu sou Bosch meio. e Jack Reacher é o teu nicho, né? Assim, eu falo basicamente uns 50% do que eu falo é fantasia ainda, né? Aham, Aí os outros 50% a gente tá ali nos thrillers militares, de ação, policial, ficção aham. histórica, ficção científica, a gente navega por tudo, né?
Eu também. E, Eu só não sou o cara do terror, assim, sabe, cara? Não é a minha pegada, infelizmente. uhum. Né? Então, Mas eu, cada um por tem exemplo, as o. pessoas falam, nossa, e Stephen King, você gosta? Cara, eu li tão pouco Stephen King, assim, não, Então, não não me dá. atrai, assim, sabe? Eu falo das histórias, eu falo, ah. E as histórias do King que me atraem, que eu quero ler, é justamente aquelas menos terror, assim, que Uhum, aparentemente são as menos terror possível, né? exatamente. Novembro de 63, Sobre a Redoma, coisa assim. Porque aquelas de terror mesmo não é para mim, assim. Então, Diego, antes das perguntas, tem aquela, né, que é famosa, que é, cara, quantos livros foram na última contagem? Olha, na última casa eu tinha duas estantes lá, Uhum, e quando eu fui baixando, eu fui contando, né? Eu fiz essa brincadeira. uhum. Deu 403 livros ali naquelas duas estantes. Esses 403 livros couberam nessa estante Distante. aqui, só que essa estante ela é uma estante dupla. Uhum. E aí tem toda a parte de trás. Traz. Então, cara, a pilha da vergonha Foi um tá bom numas 8. investimento. Foi um bom investimento, cara. Então, mas acontece que a pilha de trás já tá lotada, cara, a parte de trás. Então eu já Sabe o que tenho. eu faço? Eu Eu não compro aquela. contei, então, mas eu falo assim: se coube 400 na frente, deve ter mais uns 300, 400 atrás, entendeu? Então, sabe o que eu faço? Sabe aquelas caixas arquivo transparente? Ah, tem umas Isso, caixas, só que eu né? uso as transparentes. Eu Aham. coloco os livros lá, compro aqueles sachês de antimofo e coloco. Você Só também que aí a tem. cada 6 meses eu faço o rodízio, eu tiro o que está em cima e ponho para dentro para os livros respirarem. Você é corajoso, cara, porque, nossa senhora, Então, depois dessa mudança que eu tô sofrendo nunca as mais, né? Você nem consequências na colocou minha os pares lombar na até parede, você agora. fala, quer saber? Né? Então, minha Mas lombar vamos tá lá, reclamando até agora, cara. vamos lá, Diego. Você falou que você começou a ler um pouquinho atrasado, né? Eu também, porque eu comecei com quadrinho, aí tinha aqueles livros da escola, mas eu só fui pegar meu gosto para ler quando eu descobri livros de aventura e de fantasia que eu gostava, que falavam comigo. E isso foi Uhum. lá pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, cara, Quantos anos você né? tem? Eu vou fazer. Você é mais velho do que eu. Achei que você era mais novo, cara. Achei que você era Que mais minha mãe novo vende ali. Tá bem Avon. ainda, tá bem. Minha mãe vende Avon. Então, e não foi o que eu lembrei quando você falou, né? Eu mesmo com esse negócio de acumular, eu li. Uma vez eu fui numa banca de jornal, que já está acabando, né, hoje em dia, e lá tinha o livro do Terry Pratchett, a Luz Fantástica. Não, A Cor da Sei. Magia. Cor da Magia, que é o primeiro. Eu li, Uhum. puta, cara, eu li aquilo em 2 dias. Bom, eu era office boy, né? Então, 2 dias foi Sei. assim pra ler. E, cara, eu adorei a acidez, aquele humor dele. E eu voltei lá, e na época ele tinha todos na banca de jornal, até o Magia de Hollywood, que foi o último que saiu. E o Sim. cara me fez num preço muito baixinho, porque ninguém queria os livros. Então eu paguei basicamente o preço tipo, do lote ali, sabe, cara? Sim, Saí sim. ganhando, né? São as histórias que formam a gente, né, cara? E eu tenho uma história parecida, assim, por exemplo, com achar um livro tão baratinho e de Aham, repente eu não sabia que muita gente estava procurando ele, que é Elantris, né? Do Brandon Sanderson. aham, Quando eu comprei de uma loja de videogame que vendia alguns livros, ela estava falindo aham. e de repente ela estava botando para vender ali. Cara, E eu comprei na época por 5 ou 10 reais, cara. Eu comprei uma pilha de uns então, 3, 4 livros dela, paguei 30 reais, entendeu? Assim, tô no bolo ali, deve ter saído 7 reais o livro. eu tenho, não é o Elandris, claro, né? Mas Uhum. eu tenho o primeiro livro, a primeira versão física do Véu da Verdade, do J.M. Beraldo, com a capa original, que eu comprei numa lan house de uma amiga minha, que ela tinha uns livros lá. Eu comprei, tipo, por menos de 10 reais. E eu, quando eu entrevistei ele, ele falou, cara, nem eu tenho esse livro. O livro novo, até mudei o começo do livro, porque eu não gostava. Só você tem esse Então, livro. mas é sempre assim, né, cara? Sempre assim. É Aí, sempre assim. se você for voltar lá para os anos 90, o que me fez tornar leitor ali, porque o que me deram na escola, esquece, né? Cara, depende, porque eu não sei de você, mas a minha escola ela tinha os 2 semestres, um vinha a caixa da coleção Vagalume, então a gente corria para pegar o que a gente gostava, Então, e mas depois o era a leitura clássico da obrigatória? literatura, que era mais complicado, né? Sei. Mas assim, o que eu quero dizer é aquelas leituras obrigatórias que a gente tinha em Ah, sala de sim. aula.
Então, que para mim aquilo foi um desincentivo foi, gigantesco, entendeu? foi, foi. Então, e são clássicos que eu vejo que muita gente gosta, assim, né? Meu Pé de Uhum. Laranja Lima, Menino do Dedo Verde, e por aí vai. Mas eu odiava ler aquilo Macunaíma. lá. Eu odiava ler aquilo lá. Então. E, enquanto isso, eu ia na biblioteca da escola e achava a coleção Aham. Vagalume, e tinha uma coleção chamada Salve-se Quem Puder. Porra, salve-se quem puder, Cara, cara. aquilo ali me fisgou de um jeito, cara, de um Nossa, jeito. Eu ainda tenho boa. umas 4 edições disso daí, 4, acho que eu tenho 2 ou 3 só. Então. E vira e mexe eu vou em sebo, algum sebo novo, eu pergunto se tem, eu quero fazer essa coleção, assim, sabe? Mesmo mais por saudosismo, né? Uhum. Mas as capas eram magníficas, né, cara? E a Sim. história que você, para quem não conhece a coleção Salve-se Quem Puder, né? Era quase um livro-jogo, pode-se dizer assim. Era um livro-jogo, era um livro-jogo. Porque você está indo lendo a história, tinha bastante quadrinhos, né, Quebra-cabeça. bastante coisa assim, e de repente você chega num ponto que você tinha que fazer uma escolha, né, e dependendo da escolha que você faz, você pulava para uma outra página e Uhum. voltava. E tinha artes maravilhosas, cara, e aquilo lá, A os arte me lembrava nomes, um pouco meio que Aventuras de Tintim, né? lembrava uma coisa um pouquinho também um pouquinho mais Disney, um pouquinho assim, né, não era tanto É. comics, puxava para esse lado assim, mais franco-belga, Que nem o mais Asterix. No começo, o Asterix era o quadro desenhado e escrito embaixo o que estava acontecendo, né? Não era aham, o quadrinho em movimento, ele era mais parado, né? sim. Então, mas tinha essa pegada. E aí, Mas, aí foi isso que me pegou lá nos anos 90. Aí eu que descobri os bom. mangás, muito por causa de Cavaleiro do Zodíaco, eu era fã, não Aham. sei o que, tal, caminho mais tradicional do nerd brasileiro, né? E aí, lá no começo dos anos 2000, eu li alguns livros, mas eram muito aqueles livros assim, porque tá saindo um filme e tá todo mundo falando, então eu Sim, vou ler. sim, sim, Foi sim. assim com o Senhor dos Anéis, quebrei a cara, odiei Senhor dos Anéis na época, hoje eu gosto. Mas na Cara, época que eu fui ler dos filmes, eu odiei, cara. Eu tinha, cara, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu odiei aquilo. Eu falei, eu sou o troço cara do lento, não acontece RPG, nada, da sabe? fantasia, então eu falo, você tem que ler o Hobbit, Senhor dos Anéis, pelo menos uma vez, tá? Pelo Uhum, menos uma vez, para você ver da onde que veio, começou o nicho. sim. Silmarillion, eu amo Silmarillion, né? Eu nunca fui além dessas duas coisas, do Então, Senhor dos Anéis e do é Hobbit. que o Silmarillion, ele é a origem de tudo, né? Então Sim. ele tem mais, parece que você está lendo um livro sobre a mitologia do Ah, Senhor dos tá. Anéis, tá? Eu tenho ele aqui, mas nunca. Então, ah, aí depois disso, um dia eu estava na antiga livraria Saraiva, aí eu vi lá em cima, né? Eu falei, olha, nossa, mas peraí, isso aqui parece um anão e um meio elfo. Era a capa do Dragões do Crepúsculo de Outono, quando chegou no Brasil, do Hum, Dragonlance, que foi lançado pela Devir na pelo época. dever, né? Sim. É. Aí eu peguei, tipo assim, comparado a Senhor dos Anéis, muita ação, né? Sim, sim. E aí foi quando eu descobri os livros baseados em mundos de RPG, de fantasia, Tá. né? E aí eu fui correndo atrás, eu descobri que Conan tinha livros, mas os que tinham no Brasil era difícil de achar. Aí depois a antiga Conrad também lançou 2 volumes, né, de Conan o Cimério. Aí saiu o filme, né? Uhum. Que a única coisa que eu falo que o filme fez de bom é que a Bertrade do Brasil trouxe a terceira parte, que era para ser da Conrad, né? Que veio a Hora do Dragão. E aí eu fiquei muito feliz. Aí depois veio a Pipoca e Nanquim com 2 pés no Publicou peito, tudo. né, cara? Sim. Então, Então, o Senhor dos Anéis comigo foi assim, eu fiz essa primeira leitura, não gostei. Lá, né, acho que eu nem lembro se eu cheguei a terminar o livro quando estava saindo os filmes, né? Os filmes mesmo eu fui é que assistir. você pegar uma página e meia descrevendo uma folha é complicado, né, cara? Então, Pô, exatamente. E mesmo os filmes, eu ia assistir, eu falava, pô, é legal, mas eu não entendo esse fanatismo todo da galera, sabe? hum, E às vezes eu achava muito. Pra mim, eu tava moleque, eu queria mais ação, eu queria mais porradaria, né? E tinha alguns momentos ali que isso não batia pra mim. certo. Mais de 10 anos depois, aí já com 30 anos nas costas, 30 não, vai, 27 por aí, eu fui reler novamente. Aí sim eu falei, Agora eu tô vendo a ah, poesia e a prosa, né? O agora. amor pelo. Ainda tem coisa que eu não gosto ali, né? Eu ainda não Aham, gosto dos poemas, das músicas. aham, Ainda tem algumas coisas ali que eu não bate comigo, né? uhum. Mas já li 3 vezes agora, O Senhor dos Anéis. Acabei de pegar aquela edição ilustrada, trilogia Aham. ilustrada, né? Sim, 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 E sim, já sim. tô
planejando quando eu vou reler de novo, entendeu? Então, assim, Ah, hoje em eu sou dia, assim também. O livro ele tem que ser relido para mim, né? Só que tem uns que dá para você reler recentemente, outros você tem que dar um bom intervalo. né, assim, eu não tenho esse costume, eu já releio poucos livros, né? Até Uhum. porque eu tenho muita coisa nova para ler, então Sim, sim, sim. né, eu priorizo fazer a leitura do que tá para vir. Mas se eu for reler alguma coisa, tem que dar um tempo, assim, não sou daqueles que conseguem ficar vendo o mesmo. Ah, o filme eu consigo, É, o assim, eu filme eu ia consigo falar também. filme não, mas filme eu O filme eu consigo. consigo. É. Mas vamos lá, Diego, quais que são os seus autores favoritos? Aquele que é o que você relê. Você Cara, falou olha, do o que eu Bosch, mais. Hã? né? O Bosch. Então, o Bosch eu estou descobrindo, né? Então, eu tô no meio da Ah, jornada dele, tem muita coisa ainda para ver pela frente. tem muita coisa. Tem bastante. Mas assim, como eu estou nessa jornada de descobrir a minha própria estante aqui, né? De relendo, Aham. por que que algumas coisas me. Às vezes eu estava pegando na mudança agora, desculpa eu não estar respondendo tão direto que a pergunta ainda, Não tem mas tinha problema. muita coisa que estava na casa da minha mãe em caixa, né? Que não Aham. cabia na minha casa lá. Você nem E agora, lembrava por que exemplo, tinha. esse caixa para cá, eu pego assim, eu abro a caixa, olho e falo, cara, por que que esse livro está aqui? Por que que eu comprei esse livro? O que me Uhum. interessou nesse livro? Então eu tô me sentindo meio criança de novo com a minha própria coleção aqui, sabe? Que tá pela primeira vez tá tudo junto, né? Porque Sim. sempre ficava coisas separadas assim. E então o que eu quero dizer com isso é que não tem nenhum autor que eu peguei, eu posso dizer que eu li 10 livros daquele autor, que eu li 7 livros daquele autor, que eu li a obra completa daquele autor. Mas tem alguns que eu li mais e o principal deles é o Bernard Cornwell, cara. Uhum. Então, assim, o Bernard Cornwell, eu acho que é figurinha carimbada para muita gente, principalmente para um público mais masculino também, né? Então, cara, E, eu gosto da história do Cornwell, mas eu não consigo ler os livros dele em sequência, porque assim, eu não sou muito fã de primeira pessoa, sabe? é, Levando em conta que o Cornwell faz bem a sim. escrita, né? Mas ele não é um livro que eu falo, acabou isso. Eu vou ler uns dois, aí eu volto Hum. pro Cornwell, Então, né? assim, eu tive um momento que eu fui. O Cornwell foi um dos responsáveis por me fazer voltar a ler lá em 2012, 2013, que tinha uma. Eu sou aqui da região de Campinas, né? Uhum. E Campinas aqui em São Paulo. E tinha uma FENAC no Shopping Dom Pedro, que era gigantesca, que Porra, vendia de cara. tudo lá, né? E a gente vivia indo naquele shopping lá em Campinas e a gente sempre passava na FENAC para ver as coisas de tecnologia, mas tinha uma livraria enorme lá dentro, né? Uhum. E vai de uma sessão para outra, começa a passar no meio da livraria, algumas coisas começam a me chamar a atenção. E o que me chamou muito a atenção lá foram os títulos que eu falava, nossa, o Andarilho, o Arqueiro, que foram os títulos da trilogia do Graal, né? Uhum. Comecei a namorar muito aquilo, comprei aquela trilogia, devorei ela, assim, né? Então, Cara, qual deles que tem na capa o famoso Tecno Viking? o Tecno Viking, caramba, Né? Tem uma coleção do Cornwell que fizeram o Tecno Viking, ele tá na capa, cara. Que é é em preto e mesmo, branco. caramba. Acho que você tem, você não deve ter notado. Cara, não, tô tentando lembrar as capas aqui agora. É, então. Ih, ó. O Tecno Viking tá na capa, cara. Não. Eu vou até procurar aqui, tô com o Google aqui, eu vou achar, quer ver, ó. 2000 anos depois. É o do Terra em Chamas. Ele tá na capa do Terra em Chamas, o Tecno Viking. Esse Olha cara ele aqui? aí. É, o Tecno Viking. Ah, cara, você não fala, eu nunca ia reparar, velho. Porra. É, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Ah, cara, porra, essa é velha, cara. É, Caramba. então. Isso eu nunca tinha reparado. Então, mas eu posso colocar aí o Bernard Cornwell, posso colocar o Robert Howard, que mais? Aham, Pelas releituras, eu posso colocar o Tolkien, né? sim. Tô me apaixonando pela escrita do Michael Connelly, então a gente vai, né, Cara, posso colocar esses aí como os meus favoritos no deixa eu te momento. perguntar, e o Moorcock? Porque eu li o Companhia Negra e eu achei legal. Eu li o Elric, eu falei, agora eu entendo o tesão pelo Sim, Moorcock, cara. sim, também eu posso colocar lá. Eu quero ver quando eu terminar de ler a obra dele, né? Porque eu É, quero fazer toda essa leitura aí eu vou fazer uma análise melhor. Por exemplo, cara, porque eu acho que ele virou tanto a minha cabeça, porque o é, Elric, ele é literalmente, ele é um anti-herói no sentido da antítese do anti-herói, sim, sim. né?
Eu acho que é E não, isso. não só nisso, né, cara, mas como é viajado as histórias dele, né, cara? Como elas É, vão cara, por uns aquela lados malucos, invocação assim. daquele demônio, pra mim é uma das melhores que tem na literatura, Sim, sabe? não só isso, né, cara? Você pega mesmo a primeira história que tem lá no livro que saiu agora pelo Pipoca Nanquim. Aham. Só a ideia de você ter ali um navio, Que é uma terra-mar, cidade. um navio que é uma cidade, que ele vem das profundezas dado, mas aí o cara também, o demônio também briga com o demônio, com a deusa da terra. É, Então, de exatamente. repente, eles, né, mas o navio também consegue Ah, andar não, você sobre tá a falando terra. do navio que flutua pela terra, perdão. Isso, do navio que Tá, tá, flutua tá. pela terra. Isso é logo na primeira história ali, né? Sim, Que ele sim, tem sim, aquela sim, sim. rixa, tudo que com o primo dele, Orcon e tudo Aham. mais. Só naquilo ali eu já fiquei assim, caramba, mano, da onde que o cara, aonde vai a imaginação desse cara, né, para ele conseguir Exato. conceituar esse Então, tipo de coisa, né, que foge tanto do padrão comum que a gente vê numas fantasias, né? E isso sempre vai tornar qualquer autor é, espetacular, né, cara? e eu conheci ele por insistência, porque eu conheci o Companhia Negra, aí o Alexandre Bandeira, que é um colega nosso, né, do Bandeira Books, que ele é o bibliotecário do Fantástico, Uhum. né, cara? Sim. É, ele falou que a gente tá falando de Howard, a gente tá falando de. Porque é uma das poucas pessoas que leu David Gemmell, né? Que eu Eu tenho a conheço. coleção inteira do David Gaiman, mas não li um livro, cara. Mas tá tudo em Cara, inglês, né, velho? meu coração, faz isso comigo não, pô. Você tem que ler pelo menos o Legend. Então, e aí ele falou, cara, mas e o Moorcock? Eu falei, cara, eu acho Companhia Negra legal, mas pra mim não é tão. E eu gosto de uma história militar. Ele falou, cara, lê o Elric. Aí eu peguei e fui o Elric em inglês, porque não tinha chegado no Brasil. Eu falei, Uhum. cara, agora eu entendo. Sim. Por Agora eu exemplo, entendo. eu não coloco o Cook como um dos meus favoritos, apesar de eu gostar muito da Companhia Negra, né? Eu tenho Aham. uns sérios problemas com a escrita do Glenn Cook ali naqueles livros, Uhum. assim, cara. Então, É, mas aí com o Elric eu falei, aqui o cara tá no sim, top do game tá dele ali. certinho, né? Tá É, encaixadinho, tá tudo bonito. Não tem poréns aqui, né? aham, E porque, exatamente. cara, nossa, foi a história da Companhia Negra no primeiro volume lá me pegou muito, porque se eu não tivesse me pego a história, o plot, eu tinha Aham, abandonado tinha aquele livro, desistido. porque a escrita dele ali naquele primeiro melhora bastante no segundo, né? Aham. Mas naquele primeiro é tão seco, é tão que enquanto eu lia, eu fiquei pensando se o tradutor não tinha errado alguma coisa, né? Porque dá É, um então, dá- às vezes é por isso que quando eu normalmente eu consigo inglês porque ainda não está no Brasil, quando vem, aí eu faço esse balanço. Às vezes tem algumas edições, né, que ainda bem que trocou o tradutor de algumas editoras, né? hum, Porque as primeiras traduções não estavam tão legais, né? tá. né? Entendi. Entendeu? Né? Pegou. Então, mas aí tem esses títulos, né? Mas o que no momento que chegou agora, porque por coincidência chegou o meu Dark Agnes, eu mandei uma foto, o meu também chegou, tal, né? Qual que é agora aquele livro do que tá no momento que é o tesão para você ler, que tá ali só para degustar, cara? De lançamento ou o próximo que eu vou ler, você quer dizer? Os dois, pode ser? Os dois. Bom, de lançamento é o Elric Volume 2 que tá para chegar aí, né? Uhum. Tá Eu para não chegar o peguei, volume 2. eu vou esperar a próxima Black Friday. Então não, eu peguei eu tinha aqueles pontos do cartão da Amazon, né? Aí você junta Aham. com o descontinho lá, vai dando bom. E então é o próximo aqui que tá chegando, mas eu preciso ver o momento que eu vou fazer o encaixe dessa leitura. Geralmente eu tô lendo um livro né, que são 4 histórias ali dentro, né? Tô lendo Aham. uma história por trimestre. Então eu vou espalhando ele ao longo do ano, assim, para ficar bem gostosinho, né? Para não ficar Aham. naquela vontade depois. O que eu vou pegar para ler agora vai ser um western. Tá aqui do lado, que é esse daqui, ó. Hombre, Cara, do foi Elmore você que Leonard. fez o post sobre esse livro, não foi? Quando chegou o Ombre? Foi, não sei se foi quando chegou. Esse livro aqui já é mais antigo, né? De uma coleçãozinha do começo dos anos 2000, Uhum. da É, editora Rocco. Mas eu falei em algum vídeo recente no meu sim. YouTube lá sobre leituras por mês de janeiro e tal. Aham. Eu ia começar a leitura disso daqui. O Elmore Leonard aqui, ele começou muito como escritor de faroeste mesmo, né? Eu tenho uma coleçãozinha inteira dele aqui, que tem alguns nomes fantásticos de livros, né? Aham. Acho que
acho que chegaram 8 livros aqui no Brasil dessa coleção da Rocco. Então, a gente tem aqui a Fuga de Cinco Sombras. Uhum. Temos A Lei Enrandado. Eu gosto dessas capas que parece aquele pôster de western espaguete, né? É. Essa aqui eu vou deixar pro final, que é o melhor nome, cara. Tá bom. Na Mira da Arma. Aham. Aí nós temos aqui O Último Posto do Rio Sabre. Porra. E por fim, 40 chibatadas menos uma. Eu não faço ideia do porquê. Cara, mas esse é um título bom, hein? É um título bom, né, cara? 40 Esse é um chibatadas título menos bom. uma. Então o Elmore Leonard, ele começou muito como escritor de faroeste, né? Mas depois ele mudou para os livros policiais e tudo mais. Tem bastante filme dele, obra dele que foi adaptada por cinema, né? Uhum. E esse Hombre mesmo aqui tem uma adaptação por cinema de western. Eu estou procurando até para poder ler e depois conferir a adaptação. Mas é o próximo que eu vou ler. Eu faço então, do muito que isso. tá para lançar seria o Elric volume 2. Do que eu vou começar a ler, então agora vai ser o Hombre. E depois eu vou pegar uma leitura que eu devia ter lido em dezembro, tá atrasado, vou ler agora em janeiro, que é o Mago Aprendiz, do Raymond Feist. Cara, eu fui na saga do Feist bem longe e eu desisti, viu, cara? Eu parei. É mesmo? Parei. Eu não tenho intuito de ler tudo, né? Eu tenho então, aqui não, o que a saiu saga, no Brasil. a saga do Mago, eu li ela toda, né? Do Feist. E é que eu não quero dar spoiler pra você, eu não quero estragar, né? Mas eu vou te dizer que tem personagem que o cara apresenta ali e você fala, oh, e aí? E aí? E aí? Não é que nem Game of Thrones que pelo menos o cara vira a esquina e alguém mata ele de uma maneira idiota. Não, Sim, tipo, sim. e aí? Apresentou, sumiu, não acontece nada. Tipo, você fala, eu tenho o mesmo problema com o Shannara, Yuzi a bruxa, que os primeiros 3 capítulos ele tá apresentando um elfo cavalgando um pássaro gigante, que é um ranger, que salva um cara, que faz todo o processo. Porra, que cara da hora, né? De repente o cara vira um coadjuvante. É mesmo? Cara, Porra. Shannara é um que eu tenho uma curiosidade imensa, sabia? Eu até Então, tenho um amigo meu que ele estava em dos Portugal 6 que e saiu no Brasil, eu tenho 5. Eu já fui atrás de Shannara outros saiu no meios. Brasil além daqueles dois? É porque assim, 10 anos antes saiu a trilogia da Ilha Ilse e a Bruxa. E desses dois teve um Tá, terceiro sei, que sei. Aquele que tem um saiu. barquinho na capa, não sei o que e tal. Isso. E depois desses dois que você está falando, saiu um terceiro que é com a capa da série de TV que foi um fracasso. E esse livro você não acha por menos de 200 e poucos reais agora. Então, esse terceiro, mas ele nunca chegou aqui no Brasil mesmo, né? Ele saiu Não, só ele em chegou, Portugal, né? ele foi publicado. Foi publicado, cara? Cara, eu fui na livraria, eu vi ele da pilha ali e eu achei que era uma capa alternativa do Pedras Élficas de Shannara, por isso que eu não peguei ele, cara. Porque, assim, eu tenho esse terceiro livro, mas foi Que é um com o amigo Manu meu. Bennett, né? De costas, assim. Isso, com um Então, navio na esse frente ali, morto e ele foi tal. publicado no Brasil. Navio morto é bom, né, cara? Navio ali Destruído, destruído. Mas a minha edição é portuguesa, né? Então um amigo meu Não, estava com o irmão dele ele lá em veio, Portugal, voltou para cá e trouxe para mim. Mas eu não sabia que ele tinha saído no Brasil, cara. Para mim que ela mas tinha pra sido você ter uma abandonada, faltando ideia, 2. desapareceu, entendeu? Nossa, cara. A E saída de o, emergência realmente pegou a saída de emergência e foi embora aqui na época, né? cara, pobre saída de emergência, cara. E eu tenho essa relação de amor e ódio com o Terry Brooks porque ele constrói um mundo muito bom, sabe? Quando ele resolve fazer uma cena de ação, ele faz bem. Mas, Diego, eu não preciso, a todo capítulo que tá um personagem sozinho, me relembrar todos os traumas dele. Você fica remoendo tudo ali o tempo inteiro. Porra, ele tem esse problema, ele tem esse problema, beleza. Mas você acha que ele faz isso para colocar na cabeça do leitor como esse personagem está passando por traumas, ou ele faz isso porque ele acha que o leitor precisa relembrar o que esse personagem já passou? Cara, eu acho que talvez ele esteja como assim, falando, como se fosse uma recapitulação, né? meio que uma mini Anteriormente, na Liga da Justiça, enjoa, né? cara. Eu já sei quem esse cara é. Vamos seguir em frente? Tá. Sabe? Mas assim, a história do mundo dele é fantástica. Porque cada série é uma era, né? Uma era, uma geração depois.
e toda essa questão de ser a Terra pós-apocalíptica tem a ciência que os caras estão redescobrindo, e a magia, na verdade, é uma mutação genética. Isso me atrai pra caramba, né, cara? Foi um dos Magia é poucos mutação motivos. genética. Você é um X-Men com uma habilidade especial, cara. Tá, então, Sabe? mas essa coisa de você estar no planeta. Assim, eu não li Shannara ainda, mas eu, né, de tanto ver vídeos, eu meio que acabei pegando sobre o que que é, né? A gente Uhum. tá. Eu não sei se é exatamente a Terra ali ou se é algum É a outro planeta. Terra. É a É a Terra, Terra. né? É a Já Terra. passou por um processo Teve a Guerra apocalíptico, Mundial. mas tem resquícios de tecnologia aí, né? Tem resquício e o pessoal vai recriando, é que É, faz muito tempo. Então, é tecnologia, mas é tecnologia daquela época sendo redescoberta. Mas a questão da magia são criaturas que sofreram mutação. Então, por exemplo, a gente tem elfo, ogro, anão, né? O, e gnomo. Os anões e os gnomos são pessoas que ficaram em abrigos por muito tempo e o corpo. Os ogros são entendi. mutações que ficaram Tá. na Terra. Tem os humanos também. Os elfos, na verdade, eles existiam. Aí quando foi ter a guerra, eles sempre tiveram, tipo, num reino, uma dimensão. Aí quando teve a guerra, rasgou o véu. E aí eles voltaram para Terra. Tem toda uma Toda uma questão baguncinha científica aí, aí, né? Então, né? cara, mas assim, é o mesmo conceito que tem lá no Prince of Thorns, né? Que a gente Sim. tem também essa terra. E que foi uma das coisas que eu tive diversos problemas a fazer essa leitura. Eu achei que era o livro perfeito para mim, mas eu tive diversos problemas com esse livro aí. Eu não comprava o Jorg ter 10, 14 anos e fazendo o que ele fazia, né? Falando, né? Fazendo tudo aquilo lá. O que Uhum. foi bem diferente, por exemplo, li recentemente também a Aprendiz e Assassino. A gente tem um outro personagem jovem. E eu comprei tudo Uhum. que o Fitz faz ali pela escrita da Robin Hobb, né? Eu tive Uhum. muita dificuldade lá no Mark Lawrence. Mas essa coisa de estar na Terra, de ter esses resquícios das nossas tecnologias, né? De tudo isso ser visto como magia ou como uma fetal, isso me segurou demais ali, de querer saber mais sobre esse mundo anterior, né? E é uma das Uhum. coisas que mais me dá também vontade para ler um Cântico para Leibowitz, que eu acho que tem uma mesma pegada, só que mais para um Uhum. sci-fi, né, alguma coisa assim. E também A Sombra do Torturador, que a gente também vai ter um Já, mundo já tá, acho que é o primeiro e o segundo já tá no Brasil, né? Os dois livros já. 3, e a trama já Três já. anunciou o quarto, mas não tem data Então, ainda, mas ela já mostrou a capa, o nome e tal. então. Cara, em um ano ela lançou os 4 volumes, assim. E assim, a A minha trama primeira não, Morro Branco, né? experiência Morro com Branco. Shannara foi a Ilse e a Bruxa, que já era vários livros lá pra frente. Aí, Uhum. 10, 15 anos depois, lançaram Espada de Shannara e Pedras de Shannara, que é os primeiros livros, né? Também. Capas magníficas, né, cara? Depois vem Ah, essa sim, capa, magníficas tal. capa horrível Mas aí. essa é a minha relação. Eu recomendo você ler, porque a gente tem que ter a nossa própria opinião. Porque, como eu falei, o mundo é muito rico, os personagens são legais, tem aquela coisa do sci-fi com o místico, mas tem esses pequenos pontos que, cara, eu já sei quem é você, então vamos seguir em frente, Uhum. né? Eu tenho, como eu falei pra você, eu tenho essa curiosidade muito por ouvir sempre aquela coisa, principalmente o primeiro livro é uma cópia de Senhor dos Anéis, né? E como eu passei a gostar mais do Senhor dos Anéis conforme o tempo foi passando, eu tenho vontade de ler algo que seja bem parecido e que o pessoal fala que é essa cópia. Eu quero conferir por mim mesmo, né? Uhum. E eu já vi gente falando que é a série inteira, eu falo, mas pô, como pode ser uma cópia se tá num planeta Terra pós-apocalíptico, tanta coisa Cara, diferente? Aí eu eu já vi não gente falando acho. que é mais o primeiro livro só, que é uma cópia da Sociedade do Anel. Eu falo Cara, assim, eu quero conferir isso, né? putz, cara, é porque assim, tem alguns elementos, sim, que lembra o Sociedade. É porque assim, o Espada, Shannara e Pedra Élfica são os mais medievais mesmo, assim, né? Mesmo a gente tendo aqueles. Eu não quero dar o spoiler para não estragar, Sim, tô sim. me segurando, né? Mas ele tem uma homenagem, eu diria que é uma homenagem ao Senhor dos Hum. Anéis ali, tá? Mas eu não diria que é uma cópia. Um que eu falo que, cara, eu tava lendo o primeiro livro, eu falei, cara, isso aqui tá muito, sabe? É o Eragon que eu falo, cara, parece que eu tô lendo Star Wars, né? Mas Tá. isso é outra coisa, né? Então, aí eu tentei fazer a leitura do Shannara logo depois que eu li a última vez Senhor dos Anéis, que foi em 2022. Foi minha terceira leitura de Senhor dos Anéis. Minha esposa me deu o box, aquele pretinho lá, né, com os três. E eu fiz a leitura, gostei bastante. Falei, nossa, eu não posso deixar passar muito tempo até ler Shannara, né? Sim. Não, foi 2022, eu acho que eu li, finzinho da faculdade.
E mais foi passando o tempo, acabei não fazendo essa leitura. Agora que eu tô com esse box, eu quero ver se, sei lá, ano que vem eu releia Senhor dos Anéis e depois emenda Shannara até para eu fazer essa comparação. Vai dar um É, bom vídeo legal. também, Mas você né? E vai tudo mais, porque eu começar sempre ouço pelo essa Espada comparação e o aí. Pedras Élficas. Oi? Pelo Shannara você vai começar pelo Espadas e o Pedras Élficas. Isso, isso. Ah, tá. É que eu nem sei se ainda você consegue achar o Wills e o Anthrax, a criatura, e o Morgavar, o bruxo, né? Que é aquela outra trilogia. É, tem no Shopee essas coisas assim, tem, né? Mas eu não sei, eu sempre olhei pra eles e tive uma pegada meio infanto-juvenil, então nunca me. Não, não é Não Infanto tem? Júnior, não. Não, não. Não. É que assim, vamos lá, as capas que são as capas tradicionais. Tradicionais não, uma das versões, né, que é o Espada de Cenário e Pedras Élficas, são lindas. As primeiras capas são fantásticas, porque é os irmãos Hildebrandt que fez, né? Hum. Mas a do Wills e a Bruxa, o Anthrax, a criatura e Morgavar, o Bruxo, elas são mais genéricas mesmo, tá? Sim. Eu É, não digo que sei elas porque são elas me mais. passaram essa vibe. É, Cara, assim, pra mim capa vende muito, tá? A não ser que eu vende, cara. goste muito Capa, do autor, capa alguma coisa vende. assim. É uma coisa E que se eu as olho uma cronistas capa e falam. bate pra mim assim, é romantasia, é infanto-juvenil, não sei o quê, eu já fico. Ah, por um exemplo, cara, a gente falou quando eu li a trilogia do Dragonlance da Devir, né? Depois que acabou aquele, eles não continuaram o Dragonlance, eles lançaram a primeira vez que o Drist veio no Brasil, né? Que foi Uhum. o Fragmento de Cristal, no caso, Fragmento de Cristal, que agora, não, é Estíria de Cristal, o título que eles colocaram na época. E você pegava a capa, cara, porra, a capa, tá lá, você vê aquela tundra, um guerreiro com martelo, um elfo abaixado e um anão com machado. Fala, cara, eu quero esse livro, Sim, né? sim. Apesar que a capa nova da Jumbo ela é mais chamativa, porque estão eles no meio de uma treta com o gigante, né? Então, as capas da Jambô, do livro 4 em diante, magníficas. A Sim. dos três primeiros, principalmente lá o do Pátria, eu sempre achei feinha. E ela me passava essa imagem meio infanto-juvenil pra coisa, assim, Ah, saca? E eu então, posterguei muito a minha leitura disso do Drinks. então, um dos meus vídeos favoritos seu é quando você fala do Drist, né? Hum, Porque eu sou fã dele. Mas, cara, quando eu vi, eu falei, ele começou ele errado, porque eu falo que você tem que começar a ler não pela cronologia, pela ordem que ele foi de escrito. E ele foi publicação, o tá. 4, 5 e o 6. Senão Aham. você vai sentir muita diferença quando você chegar no 4. Ah, tá. Porque foram antes, né? Isso. A Mas, escrita do você autor vai, deve estar mais crua ali. e eu concordo com você que, por exemplo, eu acho a capa do Pátria bonita, né? Mas eu Uhum. acho que melhorou muito no Exílio e no Sojourn, né? Que Sim. é o 2 e o 3, certo? Ficou refúgio aqui no Brasil, né? Ficou Refúgio? refúgio. Refúgio. Obrigado, Karine Ribeiro, por achar uma palavra para Sojourn, né? Tanto que eu acabei de gravar com ela o nosso bate-papo sobre o volume 15 do Drizzt, que é a promessa do Rei Bruxo. Cara, assim, a Jambô, eu tô com um caso de amor e ódio com ela, porque ela tá fazendo um excelente trabalho publicando D&D aqui no Brasil. Aham, Assim, excelente trabalho. sim, Mas ao mesmo excelente. tempo, os preços que ela tá trazendo, essas coisas, Cara, assim, cara, tá. nossa. Meus pontos da Amazon eu guardo para Jambô. É. Eu Então, guardo porque para assim, você Jambô. pega do volume 1 ao 10, acho que não teve nenhum que eu paguei mais do que R$ 40. Assim, sempre entrou em boa promoção, sempre achei no Shopee, mesmo novo, achei no Shopee, você Aham, pega sim. cupom e não sei o que e tal. Agora, do 11º para em diante, cara, a Cara, Sleeping, ou poxa. Heranças, não sei, E, cara, cara, assim, bom, vamos falar sério aqui, vai. O volume 15 e o Dark Agnes saíram ao mesmo tempo, tá? uhum. Compara, né? Na pré-venda, o Dark Agnes com frete grátis saiu mais barato do que o volume 15 do Drizzt para mim. Então, aí você aí vê lá o tanto de arte comprada que tá ali dentro, É, licenciada, o esforço que é para reunir tudo aquilo ali, porque não tinha um material igual aquele, a Jambô simplesmente pegou o material lá pronto e reproduziu. Então, assim, cara, não. Lógico, a gente tem as diferenças aí de tiragem, muito provavelmente, né? O sim. Pipoca, eu imagino que para Dark Agnes deve estar fazendo uma tiragem um pouco maior do que a Jambô no 15º Então, volume de uma cara, série. Eu não na faço ideia verdade, da tiragem da Jambô, né?
Cara, então, a Jambô, eu acho, me perdoem, sim, É, eles eu também fizeram tudo suposição. Se alguém falar, ah, suposição. moleque tá louco, é Mas suposição, o né? Pipoca, ano passado, eles fizeram um episódio falando, ó, da nossa tiragem. E, cara, os livros do Conan, que agora a segunda edição não tá com a capa de stencil, que eles explicam tudo, o valor, tal, tal, tal. Uhum. Cara, eles imprimem menos de tipo 3 mil cópias, alguma coisa assim. O pessoal acha que é 10 mil. Eles falam, É, não, gente, acho que pro próprio. Eles falaram isso, né? Acho que o próprio Rambo, acho que foram 5.000 cópias, eles se então, surpreenderam com a venda também, né? exatamente. Que É, é faz o sentido. legal da pré-venda. Porque, por exemplo, eu fui lá, eu sou fã de Howard, eu conheço a qualidade de pipoca, então eu fui sem medo para comprar o Dark Agnes, porque eu sabia que ia vir coisa boa. E veio, certo? Uhum. Então, na pré-venda, eu já peguei e realmente compensou, não só pela qualidade, pela quantidade e pelo valor, porque agora não. Passou da pré-venda, ele já tá mais salgadinho, Sim, certo? sim. Mas, cara, ele tá fantástico. É assim, eu não sei de você, né, Diego, mas eu acho que o Dark Agnes, apesar deles terem tido todo aquele problema com o nome, deles terem que mudar, que atrasou um pouquinho, eu E no acho que fim ele eles devia voltaram chamar. para o lugar inicial, né? Hã? No fim, nessa questão do nome, eles Voltou acabaram pro voltando para o lugar início. inicial, né? Do comecinho. É, eu acho que eles deveriam ter chamado de Crônicas Howardianas, porque, cara, a gente tem o Cormac, a gente tem o Amira, a gente tem E tem mais coisas. histórias até, né? Tem mais isso. E as do Cormac são excelentes, que é como se fosse o Conan, como se fosse um cruzado, cara. É, você, sabe o que eu acho que eles tentaram fazer um pouquinho ali? Ah, Tentar dar um protagonismo para os personagens femininos ali do Howard, Aham. né? Nessa coisa da espada e feitiçaria, ou mesmo É porque algumas eu ali acho já são que. um pouquinho mais ficção histórica até, né? Então acho Então, que eles quiseram ter A Sombra do Abutre é ficção. Ali é onde esse livro todo é ficção histórica. então. Eu acho que É, eles quiseram dar um. Porque todos os outros livros a gente tem os personagens masculinos, todos uhum. conhecidos e tal. E aqui a gente tinha a Red Sonja, a gente tem a Dark Agnes. A gente Eu tem acho a que eles quiseram Espadachim dar sem um nome. certa. Acho que eles quiseram dar um certo Aí a protagonismo gente tem o feminino. Cormac, a gente tem o Amira, a gente tem outros personagens que são ainda histórias inacabadas. Sem falar que Sim. a gente tem ainda para vir as histórias de pirata dele. Tem Os Reed o Western, né? Elborak, que é o cowboy lá no Oriente Médio, no Afeganistão, né? E a gente também tem as histórias, além das histórias de detetive dele, a gente também tem a história de um marinheiro, boxeador e o bulldog dele que viajam pelo mundo fazendo justiça. Pô, quanta coisa esse cara escreveu em tão pouco tempo, né, cara? Porra, cara, Puta que pariu, né? nossa, Eu tô nossa. querendo muito ler os Reed Western dele, né? Aqueles. Então, o Alborac, ele é um dos. Não, tem outros, tá? Tem outros. É porque, Tá. como ele está em domínio público, já tem uma editora no Brasil publicando os Quem? de Western, tá? Quem que é? É a Red Dragon, acho que chama. Ah, sei, sei, sei. Eu já vi, Eles já vi, fazem já no, vi. no formato folhetinho pastiche, né? Sim, Que se a sim, gente. já vi. É assim, tá bonitinho, tá, mas um folhetinho pastiche, pela quantidade de Sim, folha, tá um pouquinho salgado o preço. sim. Mas tá legal. Eu tenho algumas edições deles aqui, Cara, né? já que a gente tá falando de Conan, a gente nem entrou no tema do vídeo ainda, né? Que foi É, as três obras ali. aham. Mas já que a gente tá falando de Conan, eu lembro de ver algum vídeo seu você falando que leu as contos. Você lê bastante inglês, né? Os contos são romances, eu acho, né? Que foram escritos pelo Robert Jordan. Sim. Bom, cara, eu sou curiosíssimo com isso daí. Vamos lá. Se você gosta É do assim, eu estilo sou do Robert, curiosíssimo com os romances do Conan pós-Howard, né? Eu sou então vamos curiosíssimo lá. para ver chegar no Brasil. Vamos lá. Para você ter uma experiência, eu recomendo você pegar a romantização do filme, que é com aquele de capa dura, que é do Pipoca, que é do Roy Sei, Thomas e o tem ela Dupin. aqui. Você tem ela aí? Vai fundo, ela é satisfatória, tá? E peguei recentemente, agora na Black Friday, aquela da editora Você pegou o Coisa da Sangue, Serpente? Sangue da Serpente. Sangue Isso. da Serpente? O Sangue na É. Serpente não foi uma boa experiência para mim. Eu tenho até um vídeo Hum, sobre isso, porque eu acho que teve algumas opções na tradução ali que não ficaram legais. E o Sangue da Serpente, ele termina com pregos vermelhos, né? Então, era toda uma história a mais ali até chegar no Pregos Vermelhos, que é como o Conan conheceu a Valéria. Eu achei que eu ia adorar porque é o Conan como mercenário, papapá. Cara, eu
eu me senti em alguns momentos, quando ele estava descrevendo os reinos negros lá, como se eu estivesse lendo uma descrição num livro de escola, né? E a melhor parte do livro, tirando Pregos Vermelhos, que é escrito pelo Howard, é quando o autor faz uma side quest. Ah, você veio falar isso para mim, verdade. Então, ele Você veio faz uma falar isso side para mim. quest. Eu Mas ia tem o comentar isso. Alguém outro. me falou que o melhor era side quest. Foi É a você side mesmo. quest. Foi Vai você ver que você mesmo. viu no meu vídeo porque eu falo isso, cara. Não, não, você me mandou mensagem falando disso daí Então. também. Mas um que é legal é os da AVEC, que é o Rainha da Costa Negra, só que eles expandem. Tá ali no meio, só que eles contam uma história maior. Tem uma questão, às vezes, deles escolherem para alguns personagens falando uma linguagem mais formal, tipo, mudando a região, né? Mas, cara, eu apreciei os da AVEC e a romantização do filme, eu coloco eles no mesmo patamar. Eles são bons, não são excelentes, né? Porque não é o Howard. O Sangue da Serpente, cara, me decepcionou. Agora, os do Jordan é o seguinte: o Jordan, ele escreve bem a ação? Escreve. Só que o Jordan, ele é um cara da trama política. E ele insere isso no Conan. E se você ler os livros do Howard, ele tem a trama política, até nas histórias do Cool, que são tem até uma esticada mais na política e tal, tirando os dramas históricos. Só que, cara, com esse ritmo do Jordan, eu coloco eles em regulares, cara. Ah, Tá? tá. É tipo assim, eles estão melhor para mim que o Sangue da Serpente, mas eu não tiro eles como se fosse da romantização ou os da versões da VEC, tá? Você lembra Mas assim, que minha editora opinião, que ele estava publicando isso daí? Porque ele iniciou toda uma série de uns 30 e poucos romances aí, cara, acho que ele fez seis. eu não sei, cara, que editora, porque na verdade eu tenho eles todos em áudio. Ah, Não tenho tá. eles em Porque eu me físico. lembro foi isso. Ele iniciou alguma publicação nova de títulos do É. Conan. Acho que ele fez os 6 ou 8 primeiros. Mas Aham. tem uns 30 histórias, acho que são todos romances, né? Ou novelas, no São, mínimo. Mas são. tem mais de 30. Eu não lembro que editora que estava fazendo isso lá fora, né? Mas Lá eu fico, fora. nossa, cara, eu Então, torço tanto para alguma editora. Foi a Alta Novel, né, que trouxe esse sangue da serpente aí. é que Tor- infelizmente, assim, a qualidade tá legal, tal, mas, cara, Eu até mandei uma pergunta para eles lá, perguntando se ia vir mais. Eles falaram que por enquanto não estava muito nos planos, não. então, porque Então, eu acho que a venda não foi boa, né? Então, é porque assim, o que eu tenho em áudio são, tipo, é uma compilação, então tem, tipo, quase 40, quase 50 horas. Mas que eu vi, assim, são quatro, que é o Invencível, o Defensor, o Inconquistável e o Triunfante. tá. São todos os anos É, 80, eu né? torço para alguém trazer isso daí em algum momento, né, cara? Alguma compilação, tal, talvez o Aham. próprio Pipoca mesmo. Cara, Na verdade, eu acho que o Pipoca vai seguir aquela vertente do. Agora que a gente acabou, vamos trazer os de pirata, vamos trazer o do Elborac, porque o Elborac dá para você fazer uma compilação, vamos trazer o do marinheiro e ver o que eles vão. Porque eu acho que é isso aí. Porque, por exemplo, os do Elborac são umas aventuras mais Indiana Jones com um detetive, né? sei. As do Legal. Pirata tem umas recicladinhas ali de uns bagulho do Conan, né? Porque eu não sei se você leu A Hora do Dragão, que parece que ele pegou os melhores coisas do Conan e deu uma compilada ali na Hora do Dragão, né? É. Então. Então, eu espero que a Pipoca faça isso, né, cara? Mas eu acho que ela vai, pelo que eu vejo, assim, eu sinto que ela vai terminar o Elric aí, acho que ela vai tentar trazer alguma outra coisa, né? E o Conan, ela Cara, não vai eu tô tanto trazer o torcendo. Conan aí, ela vai continuar, como você falou, essas outras coisas do Howard. Aham. Eu acho que eu tô torcendo, eu mandei mensagens para eles explorarem a possibilidade de trazer. Lankmar. A gente tá falando ao mesmo tempo. Eu falei as crônicas de Lankmar. Cara, o Lankmar é legal. Eu li o primeiro, eu tinha até o quadrinho que foi lançado aqui no Brasil. Foi a Devir que lançou com a. A Mythos acabou de relançar, né? Aham. Então, eu acho legal o conceito de. É porque assim, não é que eu detesto, mas é complicado o pessoal escrever uma fantasia urbana. E no caso, né, o Farfad e o Gatuno, eles ficam em Lankmar, vão para outros lugares, né? E Sim. depois voltam para Lankmar, né? E Lankmar mesmo, ela tem subterrâneos, ela tem Tipo, ela é Nova cascouros, né? York, né, cara? Ela é Nova Então, York. ela É Nova York. tem aqueles Então, ratos inteligentes, né? Então, assim, eu sou muito curioso para fazer essa exatamente. leitura aí. Que eu acho que é um cenário perfeito, porque o Mark Mignola fez Sim.
essa arte aí, né? E tem o cara dos 7 olhos e o cara sem olhos, né? E eu Então, esqueci o nome mas desse, que é um nome meio complicado também, né? aham. Aí Então. eu tô nessa torcida aí, cara. Eu vejo que muita gente tá pedindo pra eles nos vídeos, sempre que eles falam de livros e tal. Então eu Uhum. não duvido nada que assim que eles terminarem a hora que eles façam esse lançamento, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe? Agora É, em fevereiro, cara. acho que é o anúncio, os anúncios deles pro ano, né? Quem Uhum. sabe eles já não anunciam alguma coisa, tragam uma surpresa. Sim, sim. Bom, vamos fazer o nosso jogo dos 3 livros? Bora. Então, Cadê os. pessoal, para quem não sabe é o seguinte: cada um de nós escolheu 3 livros, talvez tenha um quarto de, sabe? E nós vamos começar a apresentar alternadamente, certo? O Diego vai primeiro. Eu vou primeiro? Não, Tá. peraí, não, peraí. Diego, peraí. Eu, Diego, eu. Não, eu vou primeiro porque aí você termina. Beleza, manda bala. É Beleza, vamos até lá. bom que eu vejo como você vai fazer e eu. Aham. Cara, eu separei aqui 3 nacionais, né? Vamos começar um. Você é o Jô Soares da fantasia nacional, né, cara? Tanto de Nem entrevista e tanto, divulgação que mas você é porque faz, assim, cara. eu acho que você vai apreciar esses, tá? É, Porque a gente é também porque falou de. fantasia A gente tava nacional tem falando algo de de. Robert Jordan, Howard aqui quase o vídeo inteiro, gente. Sim. Então, E olha, esse, fantasia nacional, sou cruzão, cara. Muito cru, muito cru. Manda bala. esse aqui é de um autor que quer falar com você, marcar um vídeo para vocês falarem do Bosch e do. Meu Deus, do autor do Jack Ryan, Lee sumiu. Child. Isso, que é o João Vitor Santiago, eu acho que ele já até mandou mensagem para você, né? É, ele tá no grupo do meu canal lá. A gente já Então, conversa às vezes lá. então, e é o Trigger Mercenário Espacial, tá? Opa. Cara, eu fui aqui, olha essa capa, certo? Porra, certo? Ó. Uhum. Você fala, pô, é um anime, certo? É um Uhum. tokusatsu. E não tá longe da verdade. Eu falo que ele faz uma mistura de Cybercops e Giban no espaço. Sim. Só que é uma história de detetive a la Bosch. Hum, Então tem uma complexidade no mundo e no enredo aqui, com aquela parte de presente e passado sendo apresentado de uma forma genial, tá? sim. Mantendo a essência do Bosch e do Tokusatsu, cara. É uma, é uma história de Mas detetive das estrelas. é robô gigante? Não, não. Não, é mais Ele tá horrível. Cybercops mesmo. Tá, É. Cybercops era o cara que tinha um Cara, canhãozão lá e tudo começa, mais, né? tá tendo uma reunião de emergência das Nações Unidas, uma nave parou e falou, ó, nós vamos, ou vocês se entregam, vamos incorporar vocês, ou vamos destruir vocês, né? Vocês têm, tipo, 1 hora para responder. Aí a cápsula aparece uma imagem de um androide falando, ó, eu, eu tenho uma terceira alternativa. E aí que a história vai, tá? Que ano que se passa mais ou menos no futuro isso daí? Então, não, não. É tipo a Terra agora, mas Terra ele é agora? uma força do espaço, entendeu? Ah, saquei. Entendeu? Saquei. Meio que super-herói, mais ou menos, né? Só que ele vai pro lado detetive. Mas é sério. Tem aqueles tropes da armadura, da tecnologia Sim. espacial, papá, mas ele explica de uma forma que ele fala, cara, você não pode chegar e falar, é uma tecnologia assim, não. Essa tecnologia veio de tal, de tal, de tal raça que incorporou. Então Hum, é muito bem construído, tá? tá. Então ele não é ação, 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 não. Tem um pouco de ação, aí tem toda a trama, as coisas acontecendo. É aquele jogo de xadrez e aí o negócio estoura, cara. Que é essa cabeça voando aí? Esse aqui é um dos personagens. É só uma cabeça. Não, é a face de um dos personagens, entendeu? Ah, tá. É que tá meio Tá? pequenininho pra mim, que eu não tô enxergando direito. É que Ah, também com. saquei. Eu achei que Sacou? o personagem tava segurando uma cabeça, alguma coisa assim. Eu Não, falei, não, é caraca, uma tá indo face além. ali como se fosse o adversário, sabe? Tá, saquei. Então, cara, mas é excelente do João Vitor Santiago, cara. Pô, legal. Não, Então, sua eu tenho vez. conversado com ele, quando ele viu o meu vídeo do Bosch, Eu ele que começou a mandei me pra mandar. ele. Ele Isso, ficou ele babando começou a ele. me mandar. Cara, eu preciso conversar com ele, tem que marcar. Eu falei, cara, calma, eu tô acabando de marcar uma entrevista com ele. Aí a gente começou a conversar lá no Instagram mesmo, ele entrou lá no grupo, no nosso grupo lá do canal, né, da Biblioteca Aham. Bruta. Tem bastante gente lá que gosta de policial também, e ele já ficou dando um monte de dica lá, às vezes a Ah, gente fica cara, ele dá. conversando. É.
Não, vou conferir sim, né? Ainda mais que eu comecei a conhecer ele, então eu preciso conferir a obra dele também. Aham. Sua vez. Cara, vamos lá. Vou trazer uma fantasia aqui que eu li recentemente. Os últimos grandes lançamentos de fantasia que teve aqui no Brasil, eu acho que ela foi a que passou mais desapercebida assim pela Ah, galera, e eu gostei eu bastante. vi. É o Que vídeo eu que subiu soltei a hoje, não resenha é? hoje. Hã? É o vídeo que subiu hoje. É o vídeo que subiu hoje, que foi então O O Cal. Explorador de Masmorras, né? Eu Ou li como eu gosto de falar, o herói consegue qualquer coisa menos uma calça. então. E, e coitado com os pés dele, né? Mas o. Porque no fim do ano passado a gente teve ali, né? Ritmo de Guerra, A Sombra dos Deuses, Uhum. A Vontade de Muitos, várias coisas grandes chegando. Isso daqui é gigantesco na gringa, nos Estados É, Unidos e tudo ele mais. passou E aqui meio que passou desapercebido. meio. Hã? Ele passou desapercebido e foi lançado mais de um muito rápido, cara. Exatamente, né? A Saíram única dois coisa aqui de uma vez. que eu tô triste é porque eles pegaram essas capas minimalistas e as capas originais Não são muito passa. mais bonitas, cara. Não passa o que é o livro, né, cara? Não Não consegue passar passa, certo. mano. As capas originais, as capas independentes, eu não sei se você consegue, vai colocar depois aqui na edição, Vou acho que você colocar. coloca as capas sempre, né? Aham. Elas às vezes podem até ser meio bizarras, mas elas passam total a estética, o humor, o tom, a sintonia que o autor vai trazer aqui nessa obra, né? Uhum. E essas capas minimalistas, o máximo que você vê é que tem uma boca aqui, um Isso ficou gato. parecendo muito Guia dos Mochileiros da Galáxia, e não tem nada a ver. Até lembra um pouquinho na escrita do nome aqui, né? Exatamente, né? E E assim, como é uma série longa, muito longa. acho que vão ser 10 livros no total, tá saindo o oitavo lá fora. E eu tô com medo que essa série acaba sendo abandonada aqui no Brasil, né? Se bem que a HarperCollins não me lembro dela ter um histórico de ficar abandonando série assim, não me recordo. Mas fosse uma Aleph da vida, para mim que ela ia ser abandonada rapidamente. Aham. Mas então ela passou meio desapercebida dessas coisas grandes que chegaram aqui no Brasil. E é. Então eu já fui ler, eu já tinha ouvido bastante falar. E, bom, galera, para quem não conhece essa obra aqui, nós vamos acompanhar nosso amigo Carl aqui, né? Que eu até fiquei com medo deles traduzirem para Carlos, porque Carl é difícil de falar. Cal, E eu toda falo vez, Cal, não falo nem Carl, eu falo Carl, Cal. e toda vez que Cal. falo Carl, eu lembro do Carl do Walking Dead, né? Carl, Eu Carl. lembro do Cal do Duro de Matar. Do Duro de Matar também, boa, boa. Cal. Carl, eu só consigo ficar lembrando do Carl, Carl, do Walking Dead. Mas enfim, ele tá lá na casa da ex-namorada dele, cuidando da gata, e de repente ele resolve fumar no meio da madrugada, tá ali só de samba canção, abre a janela no meio de uma nevasca, a gata foge para fora e ele vai lá pegar essa gata, né? Ele bota só uma jaquetinha, pega os crocs rosa da mulher dele, vai lá para fora para tentar pegar a gata, só de samba canção. E no que ele tá ali fora, de repente o prédio colapsa, tudo colapsa e uma A sociedade entidade, colapsa. assim, o mundo colapsa, né? Tudo que era de construção colapsa e todo mundo que está dentro de qualquer lugar que tem um teto morre, né? E para os sobreviventes vem uma certa entidade aí que fala: ó, vocês têm duas opções, vocês tentam sobreviver aí na superfície da Terra, ou vocês podem entrar nessa masmorra que vai abrir aqui agora e tentar sobreviver os 18 níveis que vão ter lá dentro. E para isso, então, o Cal ele vai pegar a gata dele e vai resolver entrar, porque, de novo, ele está descalço praticamente, está de samba canção, está com frio, a gata também está meio assustada ali, e ele quer tentar sobreviver de alguma forma, né? Um livro permeado com muito humor mesmo, alguns meio bobinhos, alguns localizados aqui para o Brasil, eu até cito um aqui na resenha que eu fiz, né? Que no original eles falam assim, né? Parabéns, você virou entusiasta da PETA. Nova Conquista, entusiasta da PETA. Aqui no Brasil ficou Nova Conquista, fã da Luísa Mel. Então eles fazem umas Eles fazem aquela localizações, brincadeira da. das brincadeiras, né? Então eles fazem algumas localizações aqui. Algumas ficaram legais, algumas vão ficar datadas, outras ficaram mais ou menos. O humor nem sempre acerta, mas é pelo menos para mim, né? E o humor é algo muito pessoal, né, cara? O humor é algo comédia é algo que eu vejo que é muito particular de cada pessoa, né? É Mas por pro isso meu que eu amo lado, Terry Pratchett. cara, assim, eu gosto do nonsense, eu gosto do besterol,
Eu adoro Uhum. esse tipo de filme, assim, eu gosto daquele humor de repetição, sabe? Aquele humor também meio britânico e tudo mais. E eu achei muito disso aqui, por isso eu gostei bastante dele. E lá dentro dessa masmorra, então, o Carl vai passar a viver basicamente um jogo em vida real, né? Porque ele vai começar a ver menus com que ele pode interagir, ele vai receber pontos de atributos para distribuir em constituição, destreza, força e tudo mais. É um Ele Lirt RPG, né? então, é um Lich RPG puro, Uhum. mas assim, realmente é um RPG, né? Não é aquele livro É, que a gente pega e fala assim, parece um RPG. É não, é realmente um um RPG. RPG. Porque ele vai ganhar esses pontos, ele vai ter. Aqui ele ainda não pode por umas certas questões. Mas ele já está acumulando pontos de atributos para poder distribuir. Ele vai encontrando itens para equipar. Itens têm benefícios e têm malefícios. Tem chefões de bairro, chefão de quarteirão, chefão de município e tudo mais. E tem player killer, né? Tem tempo de cooldown para você usar magia, tem tudo isso, né? Você faz os loots dos equipamentos, pega bancadas para construir itens, poções e tudo mais. Então, assim, para quem gosta de videogame, é uma das maiores portas de entradas para fantasia disponíveis aqui no E, Brasil, cara, assim. uma vantagem dos livros Lit RPG, do Cal ou qualquer um outro, que eu acho que é uma desvantagem no audiolivro, é quando você está lendo o livro, eles estão fazendo aquelas atualizações, você pode dar uma corridinha, né? Sim, é. Cara, quando você tá no audiolivro, teve um livro que eu desisti, porque já tava no quinto ou sexto livro, quando o cara subiu de nível, sem brincadeira, Diego, eu tava ali 42 minutos, o cara lendo os atributos, eu não tava gravando mais. Aqui são mais simples, né? A gente tem Então, uma eu... diagramação Aham. E o que, bem que você simplona achou também. da perspectiva da narrativa? Você O que você achou? eu gostei muito da perspectiva da narrativa quando ele dá esse foco, porque a gente fica alternando entre os pensamentos do Carl, o que ele está passando, com também o narrador um pouco da. Não tem bem um narrador da história, mas com o narrador da masmorra, né? Então ela meio que Uhum. tem uma certa personalidade própria também. Mas o livro foca muito no Carl e na Dannett, então a gente vai ver o mundo pelos olhos dos dois, principalmente pelos olhos do Carl. E eu gostei de estar dentro da mente dele e a gente ia acompanhando essa história, né? O Cal, ele, por muito ele vai parecer aqui aqueles caras, digamos, o cara bombadão, militar, né? Porque ele era da guarda costeira e tudo mais. O carinha da escola, da equipe de basquete, de beisebol, não sei o que, Ele era tal, um futebol jockey. americano. Ele era O um Jock, jockey, um o esportista, Shed, né? né? O Shed. É o Mas ele Shed. tem um bom coração, né? Ele não Aham. estava lá só para roubar a gata, né? Ele sabia que a ex-namorada dele não cuidava da gata, ele queria pegar, spoiler, né? Ele queria pegar a gata para ele, porque ele sabe que a ex-namorada não cuida da gata. E ele vai passar por diversos momentos aqui onde ele vai ter que se provar, ele vai lidar com alguns momentos de vai botar em xeque a moral e a ética dele com relação a outros humanos que estão participando desse jogo da masmorra também, né? O maior caso aqui Porque é aquela, como a regra da sociedade mudou e você tem poder, como que você vai reagir a esse poder, né? exato. E o jogo aqui ele vai te forçar. Porque não é só você sobreviver, é você sobreviver com classe, você sobreviver com estilo. Porque o jogo é televisionado. Tudo que acontece aqui na masmorra é televisionado para a galáxia Uhum. inteira. Então você tem meio que Big Brother, você tem que conquistar fãs. E esses fãs podem te mandar benefícios durante o jogo, né? Uhum. Então você fazer coisas que atraiam a atenção do público é muito bom. Agora, vai ter uma hora que ele vai se deparar com um grupo de velhos de um asilo que sobreviveu. Ele ficar tentando ajudar esse grupo de velhos vai beneficiar ele de alguma forma? Não, Vai, vai adiantar muita coisa ele ficar empurrando esses velhos por 18 níveis? não. Esses velhos vão sobreviver? Ele não Não. está só adiando o inevitável? Aham. Então, e ele vai ter que passar por algumas coisas assim. Então, eu gostei bastante disso. Então, assim, ele é o Jockey, ele é o Shed, mas ele está com o coração no lugar certo, entendeu? E quem não tem o coração no lugar certo é a gata, a Donut, porque quando eles entram lá na masmorra, ela começa a poder falar, ela começa a poder Ela falar, ela vira começa a como falar. se fosse um familiar, né? Então, mas acontece uma coisa com ela que ele acha um certo item lá que ele aplica no pet, e isso pode dar bom e pode dar ruim, né? Pode o pet transformar num monstro, ou pode ele só ganhar mais força, alguma coisa assim, e esse item acaba dando, deixa ela senciente, né? Sentiente. Então ela passa a falar, passa a ter status e tudo mais.
ela fica mais forte do que ele até, ela tem os status melhores do que ele, menos a Constituição, que fica travada até, é uma problemática dela, ela fica muito frágil. Mas em tese ela é mais inteligente e é mais forte do que ele, né? Só que ela é uma gata, então ela ainda tem os instintos de gato, Então ela ainda tem. tem a visão de mundo de gato, né? Tem até um trecho aqui, se eu contar vai ser spoiler, né? Melhor não. Mas tem um trecho aqui que eu gargalhei muito, assim, porque eles... E ele fica assim, a gata só tá, mata, coisa horrível, né? Então, assim, essa dinâmica dos dois é muito, muito interessante. Fechou. Então eu torço, apesar de não ter, eu li o ano passado, não entrou no meu top 10, mas foi muito... Mas vale a pena, né? Vale a pena, foi muito revigorante, sabe? Com uma coisa bem diferente, assim. Beleza. A mesma coisa que a gente citou lá do Michael Moorcock, né? Da criatividade dele. Uhum. Ele vai ter umas criatividades aqui, assim, bizarras, Fantástica, né? fantástica. Porque não só ele cria as coisas por Cal, mas ele começa a criar todo um processo de como essa masmorra é desenvolvida, quem está por trás dessa masmorra, quem são os inimigos, porque os inimigos também têm uma problemática própria deles de estarem lá. Eles pegam seres terrestres, misturam com intergalácticos e criam coisas novas, e de repente você tem gramas cuspidoras de ácido e traficantes, sabe? Bizarro, bizarro. Muito legal. Muito bem. Bom, vamos lá. O meu segundo, né, que eu acho que você vai gostar, que você falou que estava interessado nesse gênero, tá? É um dos meus favoritos de 2025, que é o Estranho Oeste de Kane Black Moon, do Duda Falcão. É um weird western, né? É um homem meio branco, meio índio, que é um caçador de recompensas. Ele acaba se deparando com coisas mais bizarras do estilo Cthulhu. Tá, esse livro me surpreendeu com a história dele. Os contos, né? Os capítulos são como pequenos contos na vida do Kane. Ele vai evoluindo com toda aquela temática de western, né? De místico, de totens. E o Duda, como ele é um cara que gosta... Meio Zagor? Oi? Meio Zagor? Bem, Zagor, obrigado. Você é a primeira pessoa que pega a referência, cara. Né? E eu posso te falar que o Duda está tão satisfeito com o retorno que ele teve aqui no Kane, que ele está preparando um livro novo, né? Então, cara, eu li esse livro, eu não tinha muita experiência com o Weird Western, com o Zagor, né? Sim. Mas, cara, eu vi o Duda falando no pessoal do Fantastic Hub, fui atrás do livro, ele sai pela AVEC. Cara, boa qualidade, boa diagramação. A história, se você gosta de um western espaguete que começa a ficar mais bizarro, esse é o livro para você, cara. Então, eu ia comentar justamente isso. Eu acho que eu já vi esse livro em algum lugar. Provavelmente no meu canal. Foi lá. Oi? Vai ver que foi no meu canal também. Foi no seu canal, mas eu acho que eu também vi lá pelo Fantastic Hub, cara. Alguma coisa por lá também, viu? Porque essa capa me é familiar também. E é bem interessante. Você falou do cara ser meio índio, meio branco. Essa história aqui que eu falei que eu vou começar, né? Do Hombre. Perdi o livro aqui. Ah, tá aqui, ó. É a mesma temática, né? Um branco que foi criado por índios e de repente ele precisa participar de uma diligência junto com brancos, né? Então ele não se sente muito em nenhum dos lugares. Eu gosto que atrás tem até o cartaz de procurado. Né? Legal, cara. Então, e esse mês vai chegar para mim um novo livro do Duda, que é a lenda de Edgar e as lendas do mundo antigo, que é uma história bem espada e sandália na Grécia Antiga, sabe? Estilo Jasão e Velocino de Ouro. Que ele escreveu com também uns elementinhos de terror, com aqueles filmes do Harryhauser de stop motion, né? Então, cara, eu virei fã do Duda de carteirinha por causa desse livro. Ele também tem uma série de revistas que ele faz, que é como se fosse a versão dele do Contos da Cripta do Brasil. Então, eu recomendo. Pô, legal, cara. Legal. A Mitos está para lançar, né, uns compilados mas era de quadrinhos, né, da Cripta, né? Ela tá para lançar alguma coisa lá. Então, eu gosto dessas historietas, apesar que quando a gente comentou lá no começo, né, que a gente não lê muito terror, essas historietas em quadrinhos de terror eu gosto bastante, cara.
Muito, Então, muito o Duda, puxado ele, pela arte, né? Preto e é, branca, que eu acho cara, maravilhoso. se você vê aquelas capas dos livretos do Duda, você vai adorar, cara. Que É. elas são bem grotescas, assim, sabe? Uhum. São Mas muito, quando ele muito. pega, quando você fala que ele vai pro Weird Western, o que que tem de weird aí? O que que ele vai encontrar de sobrenatural aí no meio? Ele Vai ser vai criar fantasma, vai ser criaturas monstro? espirituais, Hum, demônios do estilo Cthulhu, ah, pessoas possuídas, hum, coisas dimensionais, entendeu? sei. Pô, Bem parece nessa interessante. pegada. Mas ele mesmo, ele tem alguma coisa mágica com ele ou não? Ele é só, ele é bem, Então, ele começa por acidente. E aí ele acaba preso nesse mundo, e aí ele tem que aprender e desenvolver. Entendeu? Então ele sei. vai crescendo nisso. Tá, tô ligado. Então cada Né? conto vai ser numa, É porque como começou com contos, e aí ele juntou e fez um tá em sequência, então criou esse mundo, né? sei. Então, o primeiro começa com ele baleando um cara que ele tá perseguindo, aí quando o cara tá morrendo, ele conta a história do pai dele, que tem muito misticismo. E daí pra frente, vai cada vez mais até o último conto, que ele tem uma pegada muito. Ai, como é que eu vou te explicar sem dar spoiler? Você lembra que teve um episódio do Batman, a série animada, que ela se passa todo num trem que não tem diálogo? Nossa, E não tem vou uma lembrar. parte que ele meio que tá delirando? Não, não vou Tem lembrar. uma pegada dessa. Tá, Eu acho que você vai saquei, gostar muito, viu, cara? Agora é sua saquei. vez. Vou trazer uma ficção científica. Aham. É uma das melhores que eu li aí nos últimos anos. Não sei Uhum. se você já leu, você já deve conhecer, mas se já leu, eu não sei, que é O Problema dos Três Corpos, do Sim, Cixin puta, o Liu. problema dos três corpos é. Puta. Cara, Ele é um problema físico e matemático, um cara. problema físico, matemático, me deu uns nó na cabeça às vezes É. aqui, porque, né, você já leu? Eu comecei, eu não tô no, eu tô na metade. Tem, na onde você está, você já deve estar entrando em contato com o pessoal do outro planeta lá e tentando Isso. Eu falei, prever. mas eu já tava assim, alienígenas? É, dei spoiler pra você? Não, eu não esperava essa Ah, tá, saquei, saquei, concretização. saquei, É, saquei. isso. E ali, não sei se na parte que você está, eles já estão tentando fazer uma. Porque toda a questão do livro é tentar dar uma previsibilidade para a história não, né? Para o tempo, né? Uhum. Desse planeta aqui, que eles orbitam 3 estrelas, e é muito errático, né? Então eles tentam fazer previsões para saber as próximas estações, né? Que não existe estação definida nesse planeta. E eles começam a tentar fazer esses cálculos matemáticos, eles tentam fazer meio que um computador humano ali em determinado momento. Cara, Uhum. para mim entender isso daqui, eu tive que parar. Foi a primeira vez É, em muito tempo que eu tive que parar o livro, eu tive esses ir lá na problemas internet. com. Eu tive esse problema com Mistborn por causa do sistema de magia. Tava me dando na minha cabeça. Ah, cara, não, eu também tive um negocinho lá, o Purra Puxa, não sei o que e É. tal. Eu tive que reler umas 2 ou 3 vezes, assim, esse trecho dele explicando, assim, né, até eu pegar para valer. Bom, aqui a gente vai ter a história, então, que vai se passar, o Cixin Liu, né, é chinês, a história vai se passar, vai ser focada na China, bem Uhum. diferente da série da Netflix lá, que eu achei Exatamente. horripilante, horripilante. Eles pegam um monte de nego velho, de experiente chinês e transformam em jovens dinâmicos na Inglaterra. Não. E aqui, então a gente começa lá na Revolução Comunista Chinesa, lá atrás. Uhum. Uma das personagens aqui, ela vai ver o pai dela ser brutalmente humilhado, né, por conta dessa revolução, e ela vai começar a ganhar um certo ódio pela humanidade a partir dali, né? Ela vai ser mandada para campos de trabalho e tudo mais, e um desses campos que ela vai trabalhar vai estar perto de um desses rádios satélites, e ela vai começar a se envolver com a pesquisa que está sendo desenvolvida ali. Até que um dia ela consegue ficar sozinha ali, ela vai se desenvolvendo, ganha confiança nela, ela começa a trabalhar ali naquele satélite mesmo. Até que um dia ela fica meio sozinha, ela bota o negócio a ativar, ela consegue fazer contato com outra civilização, né? E quem responde para ela nessa outra civilização também não era ninguém graúdo. Era só alguém que responde assim, cara, para de mandar mensagem, que se o meu chefe descobrirem vocês, vocês vão, né, serem aniquilados. Uhum. E ela começa só a responder que venham, que venham, que venham. Ela tem um ódio com a humanidade muito grande. E então começa isso daí, né? O problema dos três corpos, porque essa civilização alienígena
está num planeta que orbita um sistema com 3 sóis, extremamente errático. Eles têm um... É muito interessante esses alienígenas, porque eles se desenvolvem muito rápido, muito mais rápido que os humanos, muito mais rápido que os humanos. Mas por conta dessa instabilidade do planeta, a civilização deles está sempre sendo resetada, né? Sempre sendo resetada. Uhum. E conforme eles descobrem, então, 60 anos atrás, que existem os humanos, eles pensam, a gente precisa do planeta deles, e eles vão começar a influenciar a ciência aqui na Terra. E em determinado momento aqui na Terra, a gente percebe que algumas coisas não estão dando certo na ciência, muito cientista está morrendo, está se Aham. desvivendo, como dizem aí, né? E começa então a desenvolver toda essa problemática, o que está acontecendo, alguns cientistas começam a ver uma contagem regressiva nos olhos, e a história começa a desenrolar então. Então a gente sabe que tem esses alienígenas com a cobiça com relação à Terra, e como que a Terra vai tentar se proteger de algo que está tão distante, mas que está conseguindo nos afetar de alguma forma, né? Uhum. E a gente vai tendo então alguns cientistas e alguns policiais, alguns outros agentes que vão começar a investigar toda essa história aqui, porque também se cria um culto de adoração a esses alienígenas. Cara, o livro vai longo, Ser humano não sabe pensar de um jeito só, né, cara? não sabe pensar de um jeito só. E é um livro assim com pouco desenvolvimento de personagem, ele é mais um hard sci-fi mesmo. Ele está aqui Uhum. muito para discutir as ideias e as possibilidades e não tanto para desenvolver personagem assim. Preciso Sim. pegar os outros dois para ler. Então isso pode ser uma problemática para alguns, tá? Porque quem depende muito de personagem carismático sendo desenvolvido, etc., pode ter algum problema aqui com o livro que é um pouco mais seco nesse quesito. Mas as ideias aqui me cativaram de uma Eu tal acho que forma ele que... funciona em ser seco, meio esquisito, por causa que Sim, eu gosto, eu gosto. Porque se a gente tivesse como eles explicam a tecnologia e ficasse explicando que nem os sentimentos das pessoas, que nem o Terry Brooks fica a cada 5 minutos, cara, o livro ia ficar 3 vezes maior. Também tem isso, né? Também Por ele tem isso. ser essa coisa mais seca, mais científica, ele Aham. explica ali para você rapidinho, né? Foi só mesmo É. essas partes mais imaginativas com relação aos alienígenas, tentando fazer algumas coisas de tecnologia ali dentro, Uhum. porque os alienígenas criam meio que um ambiente de um jogo virtual para alguns humanos acessarem aqui na Terra, né? Alguns Uhum. emissários humanos deles criam esse ambiente virtual e alguns cientistas começam a acessar para ter essa comunicação entre os humanos e os alienígenas. E algumas coisas que eles criam ali dentro, eu fiquei, puta, ali me deu uma balançada na cabeça para imaginar as coisas, né? Aham. Mas foi muito, muito legal. Eu quero com certeza terminar essa trilogia aqui o quanto antes. Muito bem, muito bem. Manda ver. Agora vamos lá. O meu terceiro, cara, esse aqui foi uma das minhas melhores leituras. Ele fez 1 ano, né, de Hum. existência em 2025. É uma aventura que é um jovem adulto, né? Que é o Torres de Winla, do João Vitor Teixeira, que ele se passa em Arton, tá? Ele foi um dos 2 volumes de Jovem Adulto. Arton é de Tormenta. Isso. Tá. Esse foi um dos 2 de Jovem Adulto, o outro é o Dado Selvagem, da Kali, que também ele é muito bom. Só que, cara, o Torres de Willa, cara, eu falo que ele é tipo um Aventureiros do Bairro Proibido, sabe? Em Tormenta. Maluco, então. É, Viajado. ele se passa na capital do Reino da Magia, e lá ela é como se fosse Metrópolis, sabe? Do First Hum, Land. sei. A gente tem. Todo mundo lá usa magia. Uma pequena parte da população não consegue. Então eles são de segunda classe. E a gente tem esse rapaz, o Sidney, que ele tem um robô que ele construiu com restos de metal, com o avô dele. O robô chama Ferrugem. O robô tem até um braço maior que o outro, assim. E ele inscreve o robô numa competição, tipo Gigantes de Aço, e começa com o final dessa competição no livro, porque ele ganhou. Só que aí os magos Hum, chegam, peraí, você não é mago e não tem magia nesse golem, porque é um golem de ciência. E aí sei. desencadeia um bagulho que ele acaba preso e uma goblin vai lá ajudar ele, e aí tá tendo uma trama política e ele foge da cadeia e ele tem que montar uma galerinha. Então é uma aventura muito gostosa, bem tipo, que nem o Aventureiros do Barco Proibido. O Jack Burton ganhou uma aposta, queria o dinheiro, ele não queria salvar o mundo, tá ligado? Sei, sei. E É, o parece. interessante desse livro que o Ferrugem, o Golem, ele,
ele parece muito Data do Star Trek, mas ele não tá querendo ser humano, ele quer entender o humor do ser humano. Então, às vezes, você tá no meio de uma treta, ei, eu tenho uma piada, você quer escutar? Os caras falam, agora não, né? Então, cara, ele é uma ótima opção, Mas da para Jambô. quem nunca leu Tormenta, dá para começar por aí? Cara, é um excelente para começar. É Hum, excelente para você começar Tormenta. Para você começar Tormenta, Torres de Willa, Dado Selvagem ou A Joia da Alma da Karen Soares, né? eu Porque acho que assim, eu tenho esse Joia da Alma e tem a trilogia de Tormenta aqui. Eu ia a começar trilogia pela você tem. trilogia de Tormenta, É né? porque assim, eu comecei, eu sou mais velho, então eu comecei pela ordem, pela trilogia de Tormenta, né? E tipo assim, é excelente, mas cara, o Leonel Caldela é um sádico, cara. Só agora a gente tá começando Nossa. a ter historinha feliz em Tormenta, tá ligado? Acho que é Ah, por isso que eu cara, não mas eu consegui. adoro personagens, escritores assim, sádicos, Ah, cara. Eu não, gosto puta, cara. disso, Eu cara. achava que ele não podia ficar pior até o Leo Gunner, Tá. né? Tô Porra, ligado. cara, né? Não, Mas, mas eu gosto disso, cara. Eu gosto dessas histórias que vão pra esse não, grindark, assim, né? eu A também, gente mas, precisa de uns refrescos às vezes, que foi o Cal pra sim, mim, né? Os Exploradores ma- de ma- Masmorras pra mim. mas você concorda que, pô, Tormenta, Tormenta veio Holy Avenger, pô, Holy Avenger, pô, mangá nacional super divertido. Aí Sim. vem o Inimigo do Mundo. Eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, o que que é isso? E o Leonel é um grande puta do escritor, mas, querendo ou não, tem hora que você quer umas histórias mais Indiana Jones Mais no leve, mundo, sim. né? Sim. E é o que o Torres de Willa e o Dado Selvagem fazem. O Joia da Alma também, só que o Joia da Alma não é um volume único, né? Ele tem depois A Deusa no Labirinto, que é, tipo, o pessoal chegou pra Karen e falou, ó, você escreveu um livro legal, a gente confia em você. Agora você pode escrever um épico, que é o que acontece. Esse segundo aí eu tô tentando achar, meio que deu uma sumida, né, cara? Tá precisando de relançamento, eu acho, nesse Não, segundo tem da. o Deusa no Tem? Labirinto? Não, tá É. até com capa nova. Ah, então deve ter sido por isso, deve ter saído uma capa nova, porque quando eu É, tava procurando eu não achava em lugar nenhum mais, assim, eu tinha só o então. Joia da Alma. Cara, não, me É, pareceu bastante interessante. então, mas. Ele é bem interessante. E, cara, mas o Torres de Willa, eu falo pra você que, cara, ele é muito legal. Aventureiros do Bairro Proibido em Tormenta, cara. É, você me vendeu aí, nos Aventureiros do Bairro Proibido, tá? Porque pra me fazer convencer a ler coisa mais juvenil, assim, tem que ser Uhum. alguma coisa realmente bem diferente, assim, que atraiam bastante. E você conseguiu me convencer com isso daí. Legal. Então, A e o capa tá bom bonita, né, cara? Bem colorida, tá bonito pra caramba. sim, são duas irmãs que fazem a arte desse também, do Dado Selvagem. E o legal é que, assim, quando ele completou um ano, foi disponibilizada a versão e-book dele também. Hum. Então, se você não quiser pegar o físico, né, você pode pegar a versão e-book. Ah, eu sou verme, eu preciso ter o físico na mão, né, Então, cara? você tem o físico. Mas Preciso como a ter ele gente aqui falou atrás, antes, assim. gente, a Jambô, então, o precinho, talvez você É, tenha que usar seus pontos da Amazon, né? até nos nacionais, né, cara? Até nos nacionais, o Então, precinho. o precinho, mas, cara, eu garanto pra você que você vai se divertir, cara. E eu até te falo, ó, se você não gostar desse livro, eu te reembolso. Olha, É, olha aí. sua vez. Cara, eu vou trazer mais um aqui de um autor que a gente já falou lá no começo, né? Aham. É, eu não vou trazer, eu trouxe esse aqui porque esse vai ser o próximo que eu vou ler, mas eu vou falar do autor da série do Harry Bosch, né? Ah, claro. O próximo que eu vou ler vai ser O Poeta, não é uma história do detetive Harry Bosch. Uhum. Essa daqui é uma história do policial Jack McAvoy. Aqui, então, a gente vai ter a história de um jornalista, na verdade, né? Uhum. E aqui o irmão dele vai, né, o irmão dele é policial, o irmão dele vai acabar tirando a própria vida, né? E ele está fazendo uma reportagem aqui sobre policiais que fazem muito isso, que tem uma certa frequência, um índice alto Sim, desse sim, tipo de sim. coisa. E ele começa a ver outros casos assim, né, para falar, os últimos anos isso aconteceu tantas vezes e tal. E ele começa a ver algumas similaridades do que aconteceu Uhum. com os outros policiais, com o irmão dele. E ele vai começar a perceber que o irmão dele Talvez não sejam similaridades. provavelmente provavelmente é alguém que está fazendo isso daí, né? Então ele Uhum. começa a investigar a possibilidade de haver um assassino em série, um serial killer envolvido na morte do irmão dele e de outros policiais, até porque ele começa a perceber que junto dessas mortes tem ali um Um sempre elemento.
um elemento de Edgar Allan Poe ali no meio dessas mortes, né? Uhum. Que vai ligar todas elas. Então ele sai em busca de fazer essa investigação para tentar descobrir o assassino do irmão dele. Esse é o próximo livro que eu vou ler do Michael Connelly, tá? Eu devo ler logo em breve, mas eu recomendo esse personagem que ele faz parte do universo criado pelo Michael Connelly, né? Um dos personagens, todos os personagens dele se interagem, mas a indicação fica do autor em geral, né? O principal personagem dele é o Herr Bosch, que é um detetive lá em Los Angeles, aquela coisa mais no ar, né, de detetive, aquela coisa um pouco mais pé no chão, esse detetive que ele anda numa linha muito tênue entre cumprir a justiça, entre fazer o que está na lei, mas fazer também o que é necessário para se pegar o bandido, né? Então ele sempre fica ali navegando nessa linha tênue para cumprir as missões deles, né, as investigações dele. Ele tem um monólogo interno muito legal, ele tem uma narração muito legal. A escrita do Michael Connelly é extremamente fluida. E a gente vai vendo, então, o Harry Bosch ao longo de décadas evoluindo, né? Então ele começa lá nos anos 90, com 40 e poucos anos, e as histórias últimas que saíram dele aqui, ele já está praticamente aposentado, trabalhando detetive particular, ajudando uma outra personagem dele, do Michael Connelly, chama René Ballard. Que aqui então, a Maggie Key agora está fazendo uma série de TV. Isso, eu não assisti essa série ainda. Eu também não, sou fã da Maggie Key. Então a gente tem toda uma jornada e uma ligação entre esses personagens, né? Porque o próximo livro que esse personagem aparece aqui já é num livro do Harry Bosch, que chama Mais Escuro que a Noite. Então, a partir desse livro aí, que é o Mais Escuro que a Noite, diversos personagens dele começam a interagir. A principal interação dele é com o Mickey Haller, que também tem série lá na Netflix, que é O Poder e a Lei, que ele é um advogado, né? Já são livros de casos de tribunais, mas o Harry Bosch está sempre fazendo investigação e ajudando o Mickey Haller em alguma coisa, o Mickey Haller está sempre ajudando o Bosch em alguma outra coisa também. Legal. Então, esse universo, esse Connellyverse que ele cria, eu acho muito interessante, principalmente o personagem de Harry Bosch, que para mim, assim, hoje em dia, do que eu já li de policial, para mim é a definição do detetive que eu gosto, que eu busco em séries policiais, né? Então, assim, fica muito a recomendação do autor, Michael Connelly. Muito bem. Tem uma Michael Connelly, pessoal. E agora, né, gente, fica a menção honrosa, certo? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Uma hora depois. Aqui eu separei um dos meus favoritos, né? Ela é a única versão traduzida em português do Pathfinder Tales. Eu falo e vou continuar falando dele aqui no canal, que é o Bruxa Invernal, da Elaine Cunningham e, né, o Dave Gross. É publicada pela New Order. Ele tá nesse formato original americano, que é o Pocket, tá? Eu gosto desse formatinho. Eu gosto desse formatinho aí. Então, ele é um one shot, boa qualidade, traduzido pela nossa querida Joyce Dantas, maior tradutora de Pathfinder no Brasil, 84 coisas de Pathfinder e um romance que ela traduziu, certo? Caraca. E, cara, essa é uma aventura gostosa, bem Indiana Jones também, que você enfrenta bruxas, guerreiros vikings, um mago que não quer ser mago, em toda uma jornada para resgatar uma pessoa. Então você tem lobos gigantes, gigantes do gelo, trolls, sabe, cara? É bem nórdico, né? E, olha, você consegue ele por, acho que tá menos de R$50 na Amazon, tá? Cara, eu nem sabia da existência dele. Então, é o único no Pathfinder Tales no Brasil. O Pathfinder é interessante porque eles ficaram 10 anos... Que editora que é? É da New Order. New Order, tá. Pathfinder ficou 10 anos sem publicar romance. Eles fecharam, né? Aí agora, ano passado, eles voltaram, né? Chamaram, porque os livros são escritos por diversos autores, chamaram uma autora que escreveu uns livros bem legais e vamos iniciar uma nova fase. Então os romances vão voltar. E em 2023 a New Order lançou este aqui. Eles anunciaram um outro livro que é O Príncipe dos Lobos, que era para vir num crowdfunding, né? Que ainda está em aguardo, mas eu entrevistei o Bernardo aqui. O Bernardo me assegurou que já tem vários deles traduzidos, pelo menos 4 para serem lançados, né? Legal, cara. Pô. Então tá para chegar. Eu tenho a maioria deles em inglês, mas, cara,
esse aqui, o Bruxo Invernal, ele é muito legal, ele é uma ótima opção para você conhecer o mundo, e ele é um one shot, quer dizer que a história, começo e meio fim, gente, ó, nesse livrinho aqui, gente, pô, olha isso aqui, New Order, pô, New Order, ajuda a gente, né, meu? Tá. Você me inspirou. Posso fazer 2 bônus rapidinho? Faz Você me aí, mano, inspirou. vamos lá. O primeiro bônus, que foi É. aqui a minha melhor leitura ano passado. Tô devendo uma resenha lá no meu canal. E aqui eu indiquei para vocês coisas que eu gosto muito, né? Já indiquei uma fantasia, uma ficção científica, um policial. E eu vou indicar agora um faroeste, que é extremamente difícil de achar aqui no Brasil, que é Que o bom, Pra que lá bom do que é fim do mundo. difícil de achar no Brasil. Que é extremamente difícil de achar. Só tem essa edição aqui, que é de 1987, que é o Putz, ano que eu nasci. E eu consegui achar ela tá em perfeitinha. ótimo estado pro livro de 87, hein? Pô, tá perfeito, cara. É Tá, pra você lá pega do aqui fim do dentro, mundo? pra lá do fim do mundo. O nome em inglês é Lonesome Dove, do Larry McMurtry. Aqui Caraca. ficou com esse pra lá do fim do mundo. Não sei se eles quiseram fazer alguma referência àquela música, né? No rancho fundo, bem pra lá do fim do Aham. mundo e tal. Aqui, você chegou a assistir aquela série 1883 Sim. do Yellowstone? Aham. Que eles Que eu achei tentam ela fazer muito lá. legal. Eu só achei que o pessoal tava muito limpinho nela. Precisava do pessoal mais sujo. Então, ali, então, para quem já assistiu a série Yellowstone, tem essa série prequela, né, chamada 1883, onde a família Dutton, eles vão sair, então, ali de um estado mais ao sul dos Estados Unidos, fazer essa jornada para chegar até Montana e fundar a fazenda, né, Yellowstone. Aham. E eles vão pegar ali meio que a rota do Oregon, né, que era essa rota aí de exploração e conquista do Oeste. Aham. Aqui a gente vai ter uma história muito similar. A gente vai ter 2 personagens principais, que é o Cal e o Gus, e eles estão ali num rancho, nessa cidade que chama Pomba Solitária, que é o nome do livro em inglês, né, Lonesome Dove. Aham. Essa cidade, assim, ela fica bem ali na fronteira com o México, no Texas, né? E eles Uhum. já são rangers aposentados, estão ali trabalhando nesse rancho onde eles são donos, compra, vende gado, mas coisa muito pouca, né? Nessa cidadezinha pequenininha e tal. Uma cidadezinha tão afastada e pequena, onde todo mundo ali se apaixona pela prostituta da cidade, né? Sabe, aquelas coisas bem interioranas assim. Aham. Até que eles ficam sempre ouvindo falar de Montana, que os Vamos pra passos verdes de Montana. Montana, não sei o quê. Até que eles decidem que quer saber, vamos pegar nossas coisas, vamos tentar viver uma última aventura. A gente Aham. fica aqui só rememorando o que a gente fez, o que a gente fez foi muito importante e tal. Mas será que a gente consegue dar uma última, um último suspiro, né, de mostrar que a gente é capaz, que a gente já está vivo aqui nesse mundo, né? Eles Uhum. falam, beleza, vamos lá. Para isso, então, eles vão invadir o México, eles vão cruzar a fronteira do México. Tem ali todos os senhores ali, eles vão roubar mais de 40 mil cabeças de gado ali, cavalos e tudo mais. Vão reunir uma galera gigantesca e vão sair pela trilha do Oregon com toda essa pequena bagagem aí nas costas e vão tentar cruzar os Estados Unidos. Eles estão saindo do extremo sul dos Estados Unidos para o extremo norte, né? Então eles Uhum. vão tentar fazer toda essa jornada. E, cara, no meio dessas jornadas a gente vai ver tanta coisa, cara, tanta coisa assim, Cara, você não inimaginável. ficou falar que esse livro é um pouco raro. Tem um exemplar dele à venda e a pessoa quer R$ 381. Ele não podia fechar por Tá barato, tá? 380. Tá barato, tá? A Tá última vez que barato? eu olhei, na Amazon tinha um cara pedindo 1.500. Então, assim, Olha. e naqueles estados assim, né? E nem online tem uma vez isso daqui, porque é 87, nunca foi digitalizado, né? É Aham. uma das coisas que eu mais torço para ser publicado aqui. Se você acompanha os canais que falam de ficção histórica, não só de faroeste, mas mesmo ficção histórica lá nos Estados Unidos, quando vão falar de western, isso daqui o pessoal coloca, todo mundo tem ali entre os 3 primeiros melhores E o seu é westerns a da primeira história. edição, né? É primeira, eu acho que é a primeira É a edição. primeira edição, porque aqui eu pesquisei e a segunda edição tem uma faixinha perto do seu Ah, canto. aqui, né? Nova É, edição, né? é. Isso. Isso aí, Verdade, é esse verdade. que estavam pedindo R$ 1.000 e poucos, uma segunda edição. O seu é a primeira edição. Então, Então. aí depois isso daqui fez tanto sucesso que ele lançou mais 3 livros, né? Um em sequência desse e 2 prequelas mostrando esses 2 caras lá atuando como Rangers, né? Então, assim, são Cara, histórias interessantíssimas, né? eu vou ver se eu acho esse livro em inglês, que provavelmente eu Pega, consigo achar ele mais barato, pega, não, tem né? baratíssimo, baratíssimo. Eu vou tentar achar ele mais barato. Aí depois até. Vamos ver se dá pra fazer uma resenha, cara. E qual Dá, que dá era pra fazer. o outro?
O outro, então, você falou aí de um volume único, um one shot, eu quase trouxe para cá, uma fantasia, cara, Hum. que eu gostei demais quando eu li, que foi Os Reis do Wild, assim. Cara, eu não gostei do Rei do Ar. Puta, cara, eu gostei pra caramba disso daqui, Cara, velho. tava muito chato, cara. Não, não, você tá errado. O que Eu você achou chato? parei, eu parei depois que eles roubaram os golem, deram os golem pro fazendeiro, aí aquelas minas foram assaltar ele e falou, nossa, mas você costumava ser gostosão. Aí o cara, o É. tempo passa, mano. Eu falei, cara, não tá acontecendo nada aqui, velho. Então, assim, no começo eu não tava gostando muito também. O Aham. humor do livro não tava me pegando. Não tava. Bem diferente aqui do Cal, que já no começo você tem umas coisas ali de humor Aham, que me pegaram bastante. Mas conforme eu fui persistindo no livro, e foi entrando mais pessoas no grupo aqui que eles vão formando, né? Você vai aham. vendo a relação desses caras aqui neste bando e você vai ficando familiarizado com eles e com aquelas piadas internas deles, né? Uhum. Então, eu comecei a dar bastante risada com algumas das piadas que vão acontecendo aqui, algumas coisas recorrentes, e eu gostei da aventura como um todo, cara. Gostei do conceito desse mundo, da floresta lá, cheia de perigos e tudo mais, né? Eu fiquei imaginando centenas, dezenas de histórias sendo escritas nesse mundo aqui, com diversos É, outros mundos, né? a sequência é a filha do cara que eles estão indo buscar com o grupo dela, né? Isso, eles aqui. Então, vamos contextualizar, né? Aham. Então, aqui nós temos esse personagem aqui, que tá me falhando a memória o Ah, nome eu dele. também não lembro, cara. Foi Mas muito. ele vai pedir para esse outro personagem aqui, que, cara, eu li bem no lançamento, tá, galera? É o Me desculpem, Dourado. tá? É o Clay Cooper, tá aqui, ó, Clay Cooper. Ele vai pedir, então, aqui para esse personagem, e é a partir do ponto de vista dele, que a gente vai acompanhar a história, que ele vai Hum. falar, ó, minha filha tá com perigo, tá em perigo, tá lá num castelo sitiado, a gente precisa reunir um antigo bando para salvar ela. Só que eles já Uhum. estão. É uma história que me lembra muito Red Aposentados e Perigosos. É, Lembra porque desse eles já filme? estão no fim da corda Eles já estão dele. no fim da carreira, eles já estão mais velhos, tal. Esse aqui já está trabalhando como guardinha. O outro aqui, Aham. ele é um rei gordo, corno e não sei o que lá. Tá? Você chegou nessa parte? Não, eu te falei, eu Então, só foi até um a dos parte personagens do. mais engraçados que você vai encontrar aqui, vai ser ele, né? Aham. Ele era um assassino, todo ágil, das sombras, não sei o quê. Casou com uma mulher lá que era nobre, virou rei. Hoje ele é um baixinho, gordo, que tenta lutar com as adagas ainda, Aham. corno e tudo mais, né? E aí tem o mago aqui também, que já está mais para lá do que para cá. Então eles tentam reunir toda essa galera para ir salvar a irmã dele, fazer ali uma turnê, uma última turnê, né, desse grupo, Uhum. porque o livro ele é muito baseado também muito baseado não, né? Ele faz muitas homenagens a rock dos anos 70, né? Sim. Então ninguém aqui sai em missão, o pessoal sai em turnê, ninguém aqui vai fazer uma batalha, vai fazer uma exibição. Os nomes de capítulos lembram nomes de músicas e coisas e por aí vai, né? E tem coisas muito criativas também, né? O Clay aqui tem uma hora que ele pega uma espada que quando ele tira essa espada ele descreve, né? Como essa espada ela brilha, que ela abre portais, ela mostra outros mundos na lâmina da espada, assim, sabe? Então Uhum. ele tem diversos toques bem interessantes aqui. Tem uma batalha final gigantesca que parece um festival de heavy metal dos anos 70, um Woodstock gigantesco, assim. Então, cara, eu gostei pra caramba disso daqui, gostei muito mesmo. Ah, Se cara, alguém encontrar, manda bala. que bom que você gostou, cara. Ele não, infelizmente ele me pegou. Tava achando muito chato, cara. Então, eu falei, pô, e ó que você pode contar na mão o quantos livros eu desisti, hein? É Foi mesmo? o Game of Thrones eu desisti no terceiro. O Rei do Wild eu Puta, desisti. no melhor, você desistiu no melhor? Cara, tava muito chato, mano. Não, cara, E não, eu você não me desistiu no arrependo, não. melhor, cara. Cara, eu não me arrependo porque Ah, não. você tem um mundo de fantasia que você só fica falando em volta do pessoal com coisinha política, morte sem graça e periquita e periquito. Eu falo, vocês falam o nome de 30 criaturas, cadê essa porra dessas criaturas? Manda alguém É, caçar, cara. Mas é. é por isso que eu sou o cara do Aventureiros do Bairro Proibido, do Indiana Jones. Você chegou a ler, que está sendo relançado agora pela Aleph, Primeira Lei, Não, do Joe Abercrombie? Não? não. Já ouvi Porque falar, ele mas também tem essa coisa de ser uma fantasia, assim como Game of Thrones, né? Ele não fica nessa coisa gigantesca de politicagem e tudo mais, mas ele é um mundo bem baixo de fantasia, assim, né? Seres então, fantásticos praticamente eu inexistentes e tal. curto um baixa fantasia.
né? Eu curto um baixa fantasia, mas, cara, a questão é que Lá não tava indo mesmo. não é o meu Nossa, cara, ritmo, entendeu? É que eu falo, o pessoal gosta de Stephen King, o pessoal vai gostar que nem, tem gente que é apaixonada pelo, ai meu Deus, pelo Terry Brooks, mas às vezes você lê e fala, a obra é boa, mas não é a minha pegada, sim. né? Que Nossa, nem, cara, ainda eu sou fã mais. de Poderoso Chefão, li o Poderoso Chefão do Mário Puzo, eu achei um livro fantástico, mas o livro matou a minha curiosidade do que foi feito no filme e do que tinha no livro, né? Sim, Eu não vou ler ele de novo, sim, sim. Não, eu entendo né? completamente. Tem Então, Foi a mas mesma coisa, o pessoal falando de ficção científica, por exemplo. O que eu vi de gente rasgando elogios para aquele Matéria Escura aham. do Blake Crouch, né? E eu fui Sim, com toda, pô, realidades alternativas, mundos alternativos, fui com uma expectativa gigantesca, assim. Achei um livro regular. regular, assim, não, ele não se Aham. aprofunda em Cara, nada, é uma correria gigantesca, sabe, assim, não sabe bateu. um livro que, tipo, que eu adoro, me surpreendeu, que eu falei pra você, comprei por menos de 10 reais, é o Além do Véu da Verdade do Beraldo, cara. Ele é uma Hum, mistura de Firefly com Babylon 5. É um cara que tem uma nave e ele faz carreto no espaço para sobreviver e a tripulação acaba numa confusão, sabe? sei. Acabou. E Cara, funciona muito olha, bem. eu adoro séries de ficção científica, mas Firefly é uma que eu nunca assisti ainda. Porque Você eu precisa perdi o assistir pelo bonde, menos uma assim. vez. Você precisa É, não, assistir. eu perdi o bonde, tento achar online, às vezes não vai. Então. Babylon 5 tá no meu top 3 assim, fácil de Ah, ficção Babylon científica. 5 é. Então. É porque assim, a física é real. Desculpa, você falou Babylon 5, eu pensei Battlestar Galactica. Ah, tá. Não, mas Battlestar o Galactica. Battlestar também, porque o Battlestar, a física também é real, né? Uhum. Só que tem aquela variação de alienígenas, de raças, que tem no Babylon 5. Só que a Terra é vista como um planeta de terceiro mundo, porque a descoberta, não é que é a descoberta da Terra para os alienígenas, eles conheciam a Terra, mas ignoravam. É que a Terra acidentalmente descobre a civilização deles, entendeu? Uhum. Então os Eu caras já vai tive. lá, aí tem todas aquelas raças meio, sabe? Meio O cinzentas, que vai Babylon lá, pega o 5, resto da tecnologia de alguém, vem e vende para a Terra, para as nações aqui, como se fosse top. E aí os caras vai reverte a tecnologia e tem sim. todo esse negócio. O Babylon 5 eu comecei a acompanhar, acho que 2 anos atrás, no começo do ano Aham. passado, que estava na HBO. Então eu Sim. cheguei a assistir metade da primeira temporada. E Porra. aí saiu de lá, eu parei de acompanhar. Nossa, tremeu tudo aqui, cara, desculpa aí. Tipo, E aí saiu de lá, eu parei de acompanhar, mas eu tava gostando, cara, tava gostando, porque lá os humanos estão na presidência da estação Babylon 5, né? Tem exatamente. todo um jogo diplomático ali. Tem. Mas eu, só para falar aí, meu top 3 então, é Battlestar Galactica, Stargate e Farscape. Meu top Então. 3 ficção científica. Cara, concordo com você. Galáctica é muito bom, né? Mas não é uma coisa que eu vou assistir direto. Stargate, como a Amazon vai reassumir, vai ter uma nova Sim, série de Stargate. O sim. Stargate SG-1 tá todo na Amazon já, depois vai vir o Atlantis e tal. Acho que vai vir na Netflix, né? Não sei, não, tá na Vai Amazon, entrar é no. a Amazon que vai fazer a. Que Não, eles mas eu falaram acho que que a ele Amazon. vai entrar. Eu sei que vai ser a Amazon que vai lançar a nova série. Aham. Mas se eu não me engano, vai sair o SG-1 na Netflix também, vai ficar disponível Não lá. sei, eu sei que ele já está disponível na Amazon. E o Farscape, cara, eu adoro o Farscape porque o final da série foi. Os caras tiveram que fazer guerrilha, foi uma das primeiras coisas funcionada, financiada por fãs, que eles fizeram TP Sim, Skipper sim, né? Os Wars. caras Ficou mandando aquelas coisas meio, para os estúdios, ficou meio né? resumido, mas ficou da hora, né? E o legal é Sim, que, tipo assim, é, o pessoal do Farscape, quando acabou o Farscape, foram contratados para trabalhar no para SG-1, trabalhar né? no SG-1, sim. Então, E vai os dois principais lá, né, cara? vai os Pô, dois vai o principais, Ben cara. Brother e a Claudia Black, né? Black, Até a exatamente. Claudia. Puta, a gente já tá indo longe aqui. Mas até a Claudia Black, depois tem um jogo que eu amo, que é o Dragon Age Origins. Aham. E ela Ela faz dubla lá hoje. uma das personagens principal, que é a Morgan, né? Aham. E eu adoro a personagem da Morgan também. Eu fiquei assim,
onde que eu conheço essa voz? A Cláudia Black. Cláudia Black, do Farscape. Eu falo, isso até foi tudo uma sequência de coisas ali na época. Puta, começo dos anos 2000, para mim, foram fantásticos. Eu recomendo, então, eu acho que se você ler O Véu da Verdade, você vai curtir. E os livros, eles são no mesmo universo, mas eles não são sequências, né? Então, é uma ótima coisa da ficção e foi por um acidente, cara. Então, não é que nem o Matéria Negra, que você fala, não, eu tô te falando, é o pessoal no espaço, Sim. numa aventura, os caras fazem carreta e pegam a carga errada, acabou. Tá legal, da hora. Da hora. Bom, cara, Diego, a gente tá aqui já faz um tempo, né? Eu sei que você tem que descansar, né? Opa. Então, eu queria te agradecer, né? Te convido a voltar de novo. E agora já chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro, que é o momento Karine. Deixa eu fazer os dedos de 10. Homenagem a Karine Ribeiro, né? Nossa madrinha. Que você, o convidado, deixe uma mensagem para o universo. Uma mensagem para o universo? Caramba, agora você me pegou. Eu nunca fui uma pessoa de parar para pensar nesse tipo de coisa, né, velho? Mas a minha uma mensagem para o universo. Cara, agora você me pegou, hein? Não estava preparado. Lê alguma coisa, um trecho de algo que ficou na sua memória? Não, cara, olha, a minha maior mensagem para o universo é, cara, explore sua criatividade. Uma das coisas assim que todo mundo tem diversos problemas, né, pessoais e tudo mais, mas quando a gente explora isso daqui, né, cara, a nossa imaginação, a nossa criatividade, o que está aqui, e os livros são uma porta assim gigantesca e fantástica para a gente botar isso em movimento, né, cara? Porra, isso ajuda tanto a gente a explorar tantos conceitos, tantas morais, tantas éticas, tantos assuntos que na nossa vida pessoal é algo espinhoso da gente conversar com uma outra pessoa que tem uma outra mentalidade, mas quando a gente está lendo alguma coisa, a gente consegue refletir isso de uma outra forma, a gente consegue experienciar esse tipo de coisa. Então, a minha maior mensagem seria isso, cara. Leiam, botem essa cabecinha para funcionar, essa imaginação, essa criatividade para funcionar, e que a partir daí acho que a gente consegue aplicar essas coisas no mundo real, a gente ter mais respeito, né? Não fazer com os outros que não quer que a gente façam com a gente, coisas básicas do dia a dia que parece que a nossa sociedade hoje em dia meio que esqueceu um pouco, né? Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigadão pelo convite. Me sigam lá se puderem no Instagram e no YouTube. Sigam que as resenhas do Diego são excelentes. Eu tô doido para quando ele chegar no Fragmento de Cristal e quando ele começar o Dark ano passado eu não consegui ler, cara, mas esse ano aqui eu com certeza vou ler esse novo arco do Drizzt. Eu quero ler um arco por ano, né? Vamos ver. Excelente. Lembra que o terceiro arco são 4 livros, viu? Não são 3. Sim, do 7 ao 10 ali, né? Isso. Bom, beleza. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Diego do Biblioteca Bruta. Até a próxima. Valeu!